Uma mãe viúva comprou 30 vacas por R$ 3.000. Um ano depois, fazendeiros imploravam pelos filhotes. E o que ela fez foi inacreditável. Aos 36 anos, Rebeca Nogueira já tinha aprendido a acordar antes do sol sem precisar de despertador. Naquela manhã, como em quase todas desde que Daniel morreu, ela abriu os olhos às 5 horas, ficou alguns segundos olhando para o teto do quarto e depois se levantou antes que o cansaço encontrasse uma desculpa para fazê-la voltar para a cama. Havia 3 anos que o lado esquerdo do colchão permanecia vazio. No começo, ela evitava até olhar para ele. Depois, simplesmente se acostumou. Vestiu uma calça velha, prendeu o cabelo e foi até a cozinha preparar café. A pequena propriedade onde morava tinha pertencido à sua avó, Dona Alzira, e ficava a alguns quilômetros da cidade. Não era uma grande fazenda. Havia uma casa simples, um galpão, um curral antigo, algumas divisões de pasto e uma construção nos fundos onde Rebeca fazia os queijos que vendia em mercados, feiras e para alguns clientes antigos. Era daquele trabalho que saía praticamente todo o dinheiro da família. Lucas, seu filho mais velho, tinha 12 anos e já entendia quando a mãe estava preocupada com as contas. Marina, de 8, ainda acreditava que quase qualquer problema podia ser resolvido com uma boa ideia. Rebeca tentava preservar isso nela. Naquela semana, porém, nem boas ideias pareciam suficientes. A geladeira usada para armazenar parte da produção tinha apresentado defeito 2 vezes. Uma cerca precisava ser refeita e a caminhonete estava com um barulho que Rebeca fingia não ouvir porque sabia que não poderia pagar outro conserto. Depois do café, ela abriu uma pequena caixa de metal guardada no alto do armário e contou o dinheiro pela 3ª vez. R$ 3.000. Era tudo o que restava da reserva que tinha levado meses para juntar. A intenção era comprar alguns equipamentos usados para melhorar a produção de queijo e, se sobrasse alguma coisa, consertar a cerca. Naquele dia, haveria um leilão judicial na região, e Rebeca soubera que utensílios e máquinas de propriedades endividadas seriam vendidos por valores baixos. Ela deixou Lucas e Marina na escola e seguiu para o local. Chegou sem imaginar que voltaria para casa sem nenhuma máquina e com 30 animais que ninguém queria. O leilão já estava cheio quando ela entrou. Havia produtores pequenos, compradores profissionais e fazendeiros conhecidos na região. Entre eles estava Otávio Saldanha. Dono de grandes áreas de terra e de um rebanho que parecia crescer a cada ano, Otávio gostava de ser reconhecido onde chegava. Rebeca o conhecia apenas de vista e preferia manter distância. Ela ficou perto do fundo, observando os primeiros lotes e fazendo contas em um papel dobrado. Alguns equipamentos ultrapassaram rapidamente o valor que podia pagar. Outros estavam em condições tão ruins que não valiam o risco. Ela começava a pensar que voltaria para casa com os R$ 3.000 quando anunciaram um lote de 30 vacas. Os animais foram apresentados em um cercado lateral, e bastou uma olhada para que várias pessoas perdessem o interesse. Eram magras demais. Algumas tinham o pelo sem brilho, outras mostravam os ossos com facilidade, e uma delas parecia ter dificuldade até para acompanhar o restante do grupo. O responsável pelo leilão leu as informações do laudo. As vacas eram classificadas como animais de idade avançada, baixa produtividade e sem capacidade reprodutiva relevante. Aquilo praticamente encerrava qualquer possibilidade de disputa. Um homem perto de Rebeca comentou que nem para recuperar o peso valeria a pena. Outro riu. Otávio olhou para o cercado e falou alto o bastante para várias pessoas ouvirem que quem comprasse aquilo estaria levando 30 enterros com 4 patas. As risadas vieram imediatamente. Rebeca não riu. Ela tinha crescido vendo a avó criar gado e conhecia o suficiente para perceber que havia alguma coisa estranha. Aproximou-se do cercado e observou uma das vacas. O animal estava muito debilitado, mas os dentes que Rebeca conseguiu ver não pareciam compatíveis com a idade descrita. Outra tinha boa estrutura nas pernas, apesar da falta de peso. Uma terceira acompanhou Rebeca com os olhos e reagiu rapidamente quando alguém bateu uma porteira. Eram detalhes pequenos, insuficientes para provar qualquer coisa, mas suficientes para incomodá-la. O lance inicial foi anunciado. Ninguém levantou a mão. O valor caiu. Nada. Rebeca olhou novamente para as vacas.
Pensou na geladeira, na cerca, na caminhonete e nos 3.000 reais guardados durante meses. Comprar aqueles animais não fazia sentido. Mesmo que metade sobrevivesse, haveria despesas com alimentação, medicamentos e atendimento veterinário. Ela sabia disso. Ainda assim, quando o responsável anunciou que encerraria o lote por falta de interessados, Rebeca levantou a mão. Algumas pessoas viraram para olhar. O primeiro lance foi aceito. Ninguém cobriu. O preço continuou baixo, e ela percebeu que poderia levar o lote inteiro. Otávio reconheceu Rebeca e soltou uma risada. Perguntou se ela estava pensando em abrir um cemitério de vacas. Rebeca não respondeu. Fez outro lance quando necessário, e poucos minutos depois ouviu a confirmação. 3.000 reais. As 30 vacas eram dela. A sensação que veio em seguida não foi de vitória. Foi medo. Rebeca ficou parada segurando o comprovante e tentando entender o que tinha acabado de fazer. Gastara toda a reserva da família em animais que um laudo classificava como praticamente inúteis. No caminho de volta, dirigiu em silêncio. Quando buscou os filhos na escola, Lucas percebeu que havia algo errado antes mesmo de entrar na caminhonete. Rebeca contou que não tinha comprado os equipamentos. Marina perguntou o que ela tinha comprado no lugar. Rebeca respirou fundo e respondeu que tinha comprado vacas. Lucas perguntou quantas. Quando ouviu 30, ficou olhando para a mãe como se esperasse que ela dissesse que era brincadeira. Os animais chegaram à propriedade no fim da tarde. Marina correu para perto do curral, mas Rebeca mandou que ficasse do lado de fora. Vendo as vacas de perto, a decisão pareceu ainda mais assustadora. Uma delas mal conseguia manter a cabeça erguida. Marina apontou justamente para ela e perguntou se estava doente. Rebeca respondeu que provavelmente estava fraca e que precisariam descobrir o motivo. A menina ficou alguns segundos observando o animal e decidiu chamá-lo de Estrela por causa de uma pequena mancha clara na testa. Lucas foi mais prático. Perguntou quanto dinheiro tinha sobrado. Rebeca hesitou antes de dizer que quase nada. O menino ficou quieto. Ela percebeu que ele havia entendido a gravidade da situação. Naquela noite, Rebeca separou o alimento, verificou água, improvisou espaços no curral e tentou avaliar cada animal como conseguia. Encontrou sinais de desnutrição e problemas que não sabia identificar. 2 vacas praticamente não tocaram na comida. Ela entrou em casa depois das 10 da noite, tomou banho e se sentou à mesa com um caderno. Começou a fazer contas. Ração, medicamentos, transporte, possíveis exames. Os números não fechavam. Pela primeira vez desde o leilão, perguntou a si mesma se Otávio estava certo. Talvez tivesse cometido um erro que colocaria em risco não apenas a propriedade, mas também a segurança dos filhos. Lucas apareceu na cozinha e encontrou a mãe olhando para o caderno. Disse que podia ajudá-la no curral antes da escola. Rebeca respondeu que a obrigação dele era estudar. Lucas insistiu que podia fazer as 2 coisas. Ela tentou sorrir e mandou o filho dormir. Quando ficou sozinha novamente, olhou para uma fotografia de Daniel presa na porta da geladeira. Por alguns segundos, teve vontade de perguntar o que ele faria. Era uma pergunta que ainda aparecia nos momentos difíceis, embora soubesse que nunca receberia resposta. Na manhã seguinte, uma das vacas estava caída. Rebeca correu até o curral e tentou fazê-la levantar. Não conseguiu. Outra apresentava sinais de fraqueza e Estrela recusava alimento. A situação tinha passado do que ela conseguia resolver por conta própria. Rebeca ligou para 2 veterinários que conhecia. Um estava viajando, o outro não conseguiria ir naquele dia. Foi então que um fornecedor mencionou Leonardo Vasconcelos, um veterinário de 39 anos, que havia chegado recentemente à região e estava atendendo algumas propriedades próximas. Rebeca conseguiu o número e telefonou. Leonardo perguntou quais eram os sintomas, quantos animais estavam envolvidos e há quanto tempo estavam na propriedade. Ao saber que eram 30 vacas compradas em leilão, ficou alguns segundos em silêncio, antes de perguntar de qual leilão elas tinham vindo. Rebeca achou a pergunta estranha, mas respondeu. Leonardo disse que chegaria no começo da tarde. Ele apareceu em uma caminhonete branca coberta de poeira, usando camisa simples, botas e carregando uma maleta de trabalho. Rebeca esperava alguém mais velho. Leonardo cumprimentou-a, perguntou onde estavam os animais e foi direto ao curral.
Não fez comentários sobre a compra. Não perguntou por que ela havia gastado dinheiro naquelas vacas e não repetiu nenhuma das piadas que Rebeca já tinha ouvido. Começou a examinar o animal caído e depois passou para os outros. Fez perguntas sobre alimentação, água, transporte e sobre o laudo entregue no leilão. Rebeca buscou os documentos. Leonardo leu tudo 2 vezes. Depois, voltou a observar as vacas. Pediu para examinar a boca de algumas, verificou os olhos, a pele, o estado dos cascos e fez anotações. Rebeca percebeu que ele estava demorando mais do que esperava. Perguntou se a situação era muito ruim. Leonardo respondeu que era séria, mas que havia coisas no documento que não combinavam com o que estava vendo. Rebeca perguntou o que exatamente não combinava. Ele mostrou que algumas vacas provavelmente eram mais novas do que o laudo indicava. Também disse que o estado de fraqueza poderia fazer animais saudáveis parecerem muito mais velhos. Ainda era cedo para concluir qualquer coisa, mas ele recomendou exames e iniciou o atendimento das que estavam em pior estado. Marina voltou da escola enquanto Leonardo trabalhava. Ela correu até o curral e perguntou por Estrela. Rebeca pediu que não atrapalhasse. Leonardo, porém, perguntou qual delas era Estrela. Marina apontou para a vaca da mancha na testa. Ele explicou que precisava examiná-la e deixou a menina observar de uma distância segura. Lucas chegou logo depois e começou a fazer perguntas sobre os medicamentos. Leonardo respondeu sem demonstrar impaciência. Rebeca observou aquilo sem dizer nada. Desde a morte de Daniel, ela tinha desenvolvido o hábito de avaliar com cuidado qualquer pessoa que se aproximasse dos filhos. Leonardo parecia entender isso sem que ela precisasse explicar. No fim da tarde, quando o sol já começava a baixar, ele examinou Estrela novamente. Ao segurar a cabeça da vaca para verificar uma irritação perto da orelha, afastou os pelos e parou. Rebeca percebeu imediatamente. Perguntou o que havia acontecido. Leonardo não respondeu de imediato. Passou o dedo com cuidado pela parte interna da orelha e encontrou uma pequena marca quase escondida. Era um triângulo. Não parecia uma ferida recente. Parecia uma identificação antiga. Leonardo foi até outra vaca e procurou no mesmo lugar. Encontrou outro triângulo. Na terceira, a mesma coisa. Na quarta também. Rebeca se aproximou e perguntou o que aquela marca significava. Leonardo continuou examinando os animais. Quanto mais marcas encontrava, mais sério ficava. Rebeca repetiu a pergunta. Dessa vez, ele respondeu que ainda não sabia com certeza e que preferia não criar uma explicação antes de verificar. Ela percebeu que aquilo não era toda a verdade. Leonardo pegou o celular e fotografou uma das marcas. Depois perguntou novamente se Rebeca tinha recebido algum documento além daquele laudo. Ela respondeu que não. Ele quis saber se alguém havia demonstrado interesse pelas vacas depois da compra. Rebeca lembrou de Otávio, das risadas e da frase sobre os 30 enterros, mas disse que ninguém parecia querer aqueles animais. Leonardo guardou o celular e voltou a olhar para a Estrela. Rebeca perguntou se as vacas tinham chance. Ele respondeu que algumas estavam em situação delicada, mas que não via 30 animais condenados. Via 30 animais que tinham sido deixados chegar àquele estado. Para Rebeca, a diferença parecia pequena naquele momento, mas Leonardo sabia que não era. Antes de ir embora, orientou exatamente o que ela deveria fazer durante a noite e prometeu voltar pela manhã. Rebeca acompanhou-o até a caminhonete. Quando Leonardo abriu a porta, ela perguntou mais uma vez sobre o triângulo. Ele ficou parado por um instante e disse que pesquisaria. Depois foi embora. Rebeca voltou ao curral e encontrou Marina perto de Estrela, falando com a vaca enquanto Lucas colocava água em outro recipiente. Ela deveria estar pensando nos 3.000 reais perdidos, nas contas ou no trabalho que teria pela frente. Em vez disso, continuava pensando na expressão de Leonardo quando encontrou aquela marca. Do outro lado da estrada, já longe da propriedade, Leonardo parou a caminhonete. Pegou o celular, ampliou a fotografia do triângulo e ficou olhando para ela. Ele conhecia aquele símbolo. Não o via havia anos, mas conhecia. E naquele instante percebeu que sua chegada àquela pequena propriedade tinha colocado diante dele algo que acreditava ter desaparecido para sempre. Leonardo voltou à propriedade pouco depois das 6 da manhã. Rebeca já estava no curral havia quase 1 hora, porque passara boa parte da noite acordando para verificar a vaca que tinha caído no dia anterior.
Quando ouviu a caminhonete chegando, sentiu um alívio que tentou esconder. Leonardo desceu carregando a maleta, uma caixa térmica e alguns materiais para a coleta de sangue. Antes mesmo de cumprimentá-la direito, perguntou como os animais tinham passado a noite. Rebeca contou que a vaca caída conseguira se levantar perto das 4 da manhã, mas continuava fraca, enquanto Estrela tinha bebido água e comido muito pouco. Leonardo foi direto examiná-las. Lucas apareceu pouco depois, ainda de uniforme, segurando um pedaço de pão. E Marina veio atrás dele perguntando se Estrela estava melhor. Rebeca mandou os dois terminarem o café antes de irem para a escola. Leonardo sorriu quando Marina perguntou se ele poderia prometer que a vaca não morreria. Ele respondeu que não podia prometer aquilo, mas podia prometer que faria tudo o que estivesse ao alcance dele. Rebeca gostou da resposta. Daniel costumava falar com os filhos daquele mesmo jeito, sem inventar certezas, apenas para acalmá-los. Ela afastou a lembrança e voltou ao trabalho. Durante toda a manhã, Leonardo examinou as 30 vacas. Coletou sangue de algumas, verificou dentes, temperatura, mucosas e cascos e anotou o estado de cada uma. Rebeca acompanhava tudo e aproveitava qualquer intervalo para perguntar sobre a marca triangular. Leonardo repetia que precisava confirmar algumas informações. Aquela resposta começou a irritá-la. Ela sabia reconhecer quando alguém escondia alguma coisa. No fim da manhã, enquanto preparavam uma área separada para os animais mais fracos, Rebeca perdeu a paciência e perguntou se ele conhecia ou não aquela marca. Leonardo parou o que estava fazendo e respondeu que já tinha visto algo parecido muitos anos antes, mas não queria afirmar que era a mesma identificação sem ter certeza. Rebeca perguntou onde. Ele disse que havia trabalhado em diferentes propriedades e projetos veterinários antes de chegar à região. Não falou mais nada. Rebeca percebeu que insistir não adiantaria. Depois que os filhos foram para a escola, ela mostrou a Leonardo uma parte do terreno que estava sem uso. Explicou que sua avó dividia os pastos em áreas menores e mudava os animais de lugar para não desgastar a terra. Leonardo aprovou a ideia e disse que, naquele caso, o sistema poderia ajudar muito, desde que a recuperação fosse feita devagar. As vacas estavam tão debilitadas que oferecer alimentação em excesso de uma vez também poderia causar problemas. Rebeca lembrou então de uma mistura que Dona Alzira preparava para animais enfraquecidos usando plantas que cresciam na região. Ela ainda tinha as anotações da avó em um caderno antigo. Leonardo pediu para ver antes que qualquer coisa fosse dada ao rebanho. Rebeca buscou o caderno dentro de casa. As páginas estavam amareladas e algumas palavras quase apagadas. Leonardo analisou cada ingrediente, retirou 2 que poderiam causar problemas dependendo da quantidade e ajudou Rebeca a adaptar o restante como complemento da alimentação. Nos dias seguintes, os dois estabeleceram uma rotina. Leonardo aparecia pela manhã ou no fim da tarde, dependendo dos atendimentos em outras propriedades. Rebeca cuidava da alimentação, da água e da mudança dos animais entre pequenas áreas do pasto. Lucas ajudava antes e depois da escola, sempre tentando aprender alguma coisa. Marina tinha uma única preocupação: Estrela. A menina verificava primeiro se a vaca estava em pé, depois se tinha comido e só então aceitava fazer qualquer outra coisa. No 4º dia, Estrela caminhou até o coxo sozinha e comeu durante vários minutos. Marina correu para chamar a mãe como se tivesse acontecido algo enorme. Rebeca veio depressa e encontrou Leonardo observando de longe. Ele disse que era um bom sinal, mas que ainda havia muito trabalho pela frente. Mesmo assim, Rebeca percebeu que ele também estava satisfeito. Uma semana depois, nenhuma das 30 vacas havia morrido. 2 continuavam em estado preocupante, mas a maioria apresentava melhora. O pelo começava a recuperar o brilho e alguns animais estavam mais atentos. Foi nessa época que Lucas começou a esperar pela chegada de Leonardo. O menino fazia perguntas sobre tudo. Queria saber como medir a temperatura, por que uma vaca deixava de comer, como perceber desidratação e quanto tempo alguém precisava estudar para ser veterinário. Rebeca chegou a pedir desculpas pelo excesso de perguntas do filho. Leonardo respondeu que Lucas só queria entender as coisas e que isso não incomodava. Um sábado, encontrou o garoto tentando consertar sozinho uma parte da cerca. Sem dizer que ele estava fazendo errado,
Leonardo mostrou uma maneira mais segura de prender o arame. Os dois passaram quase 1 hora trabalhando. Rebeca viu da janela da pequena queijaria e ficou alguns segundos parada. Aquela cena mexeu com ela de um jeito que não esperava. Não era apenas ver um homem ajudando seu filho. Era perceber como Lucas parecia confortável ao lado dele. Desde a morte do pai, o menino tinha assumido responsabilidades que Rebeca nunca pedira. Às vezes, ela precisava lembrar que ele tinha apenas 12 anos. Leonardo parecia entender isso. Tratava Lucas como alguém capaz, mas nunca como se fosse um adulto. Com Marina era diferente. A menina falava sem parar, inventava nomes para as vacas e fazia perguntas que nem sempre tinham relação com o trabalho. Leonardo ouvia. Certa tarde, Marina perguntou se ele tinha filhos. Leonardo demorou um pouco antes de responder que não. Ela perguntou se era casado. Ele disse que já tinha sido. Rebeca, que estava a poucos metros, levantou os olhos. Marina perguntou onde estava a esposa dele. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos e respondeu que ela havia morrido. A menina ficou sem saber o que dizer. Depois perguntou há quanto tempo. Leonardo respondeu que fazia 5 anos. Rebeca não conhecia aquela parte da vida dele. Naquele momento entendeu algumas coisas, principalmente a maneira como ele mudava de assunto quando alguém perguntava sobre sua família. Mais tarde, enquanto os dois organizavam medicamentos no galpão, Rebeca disse que sentia muito. Leonardo agradeceu. Ela perguntou se tinha sido doença. Ele respondeu apenas que havia sido rápido e inesperado. Rebeca percebeu que ele não queria continuar e não insistiu. O silêncio entre eles não foi desconfortável. Pela primeira vez desde que se conheceram, Rebeca sentiu que havia algo em comum entre os dois que não precisava ser explicado. Naquela noite, porém, ela ficou incomodada consigo mesma. Enquanto lavava os utensílios usados na produção dos queijos, percebeu que tinha pensado em Leonardo várias vezes depois que ele foi embora. Não queria aquilo. Durante 3 anos, havia organizado a vida de modo que não sobrasse espaço para esse tipo de sentimento. Quando alguma amiga sugeria que ela conhecesse alguém, Rebeca sempre encontrava uma forma de encerrar o assunto. Não era apenas por Daniel. Havia também os filhos, o trabalho, as dívidas e o medo de colocar dentro de casa alguém que não entendesse aquela família. Ela não precisava de mais uma preocupação. Nos dias seguintes, tentou manter a relação com Leonardo apenas no trabalho. Falava dos animais, dos exames e dos gastos. Nada além disso. Leonardo pareceu perceber e não tentou se aproximar. Isso, de algum modo, fez Rebeca pensar ainda mais nele. Enquanto isso, o rebanho continuava melhorando. Depois de quase 3 semanas, Leonardo decidiu pesar alguns animais novamente e comparar com as primeiras anotações. Os resultados foram melhores do que esperava. Algumas vacas tinham recuperado peso rapidamente. Outras, apesar de ainda magras, demonstravam uma condição física incompatível com animais tão velhos quanto dizia o laudo. Leonardo voltou aos documentos e conferiu tudo. Rebeca encontrou-o sentado no galpão, com as folhas abertas sobre uma mesa. Perguntou se tinha descoberto algo. Ele apontou para as idades registradas e disse que pelo menos parte daquelas informações estava errada. Rebeca perguntou se poderia ter sido apenas um erro. Leonardo respondeu que um erro em um animal era possível, talvez em 2, mas encontrar diferenças em tantos começava a ser difícil de explicar. Rebeca imediatamente se lembrou da marca triangular. Leonardo evitou falar sobre ela novamente. Alguns dias depois, enquanto examinava uma das vacas, ele percebeu uma mudança no abdômen. Pediu que Rebeca segurasse o animal enquanto fazia uma avaliação mais cuidadosa. Repetiu o procedimento em outra vaca e depois em uma terceira. Seu comportamento deixou Rebeca inquieta. Ela perguntou o que ele estava procurando. Leonardo respondeu que talvez não fosse nada, mas queria realizar exames em várias delas. Rebeca ficou preocupada, pensando que ele suspeitava de alguma doença. Ele disse que não era isso. No dia seguinte, levou equipamento para fazer exames reprodutivos. Começou por 6 vacas. Na primeira, ficou em silêncio olhando o resultado. Na segunda, repetiu o exame. Na terceira, chamou Rebeca para perto. Ela perguntou se havia algum problema. Leonardo olhou para ela e perguntou novamente se o documento afirmava que aqueles animais não tinham condição reprodutiva.
Rebeca confirmou. Ele pediu o laudo, leu a parte correspondente e voltou ao exame. Então disse que aquela vaca estava prenhe. Rebeca achou que tinha entendido errado. Perguntou se ele tinha certeza. Leonardo respondeu que sim. Ela perguntou de quanto tempo. Ele fez uma estimativa e explicou que ainda precisaria acompanhar. Rebeca olhou para a vaca e depois para ele. Uma prenhez poderia ter passado despercebida no leilão, pensou. Talvez o laudo estivesse simplesmente errado. Mas Leonardo examinou a próxima. Prenhe. Depois outra. Prenhe também. Ao fim daquela manhã, havia confirmado gestações em 11 animais. Rebeca já não sabia se ficava feliz ou preocupada. Se aquilo fosse verdade, sua compra de R$3.000 tinha acabado de mudar completamente de valor. Leonardo decidiu examinar todas. O trabalho continuou durante a tarde e parte do dia seguinte. Quando terminou, colocou a prancheta sobre a mesa e ficou olhando para os números. Das 30 vacas, 27 estavam prenhes. Rebeca puxou uma cadeira e sentou. Perguntou como alguém poderia escrever em um documento que 30 animais não tinham capacidade de reprodução quando 27 já estavam esperando bezerros. Leonardo respondeu que aquela era exatamente a pergunta que precisavam fazer. Pela primeira vez, disse claramente que já não acreditava em simples erros. Alguém tinha produzido um laudo que diminuía de forma absurda o valor daquele rebanho. A notícia não demorou a escapar da propriedade. Um funcionário que fazia entregas ouviu Lucas comentar sobre os bezerros e contou para outra pessoa. Em poucos dias, alguns produtores já sabiam. Foi então que Otávio Saldanha apareceu. Rebeca estava colocando formas de queijo para secar quando ouviu uma caminhonete parar perto da casa. Saiu e encontrou Otávio olhando para o curral. Ele parecia surpreso com a recuperação das vacas. Perguntou se era verdade que algumas estavam prenhes. Rebeca respondeu que Leonardo ainda estava fazendo avaliações. Otávio disse que talvez tivesse sido duro demais no leilão e ofereceu R$6.000 pelo lote inteiro. Rebeca quase riu. Perguntou por que ele pagaria o dobro por 30 enterros. Otávio respondeu que gostava de fazer apostas. Rebeca recusou. Ele ofereceu 8.000. Ela recusou novamente. Então ofereceu 10. A rapidez com que o valor aumentou chamou a atenção dela. Rebeca perguntou por que aquelas vacas tinham se tornado tão interessantes de repente. Otávio sorriu, mas não respondeu diretamente. Disse apenas que ela deveria aproveitar enquanto havia comprador. Rebeca respondeu que os animais não estavam à venda. O sorriso dele desapareceu. Antes de entrar na caminhonete, Otávio disse que algumas oportunidades não apareciam 2 vezes e que talvez ela ainda se arrependesse de não ter aceitado. Rebeca observou o veículo desaparecer pela estrada com uma sensação ruim. Naquela tarde, contou a Leonardo o que havia acontecido. Ele perguntou exatamente quanto Otávio oferecera e pareceu preocupado quando ouviu os valores. Depois, caminhou até o curral e voltou a verificar a marca triangular. Naquela noite, já em casa, Leonardo abriu um computador antigo que mantinha guardado dentro de uma mala. Procurou durante quase 1 hora entre pastas que não acessava havia anos. Finalmente encontrou uma fotografia. Nela apareciam 6 vacas saudáveis dentro de uma instalação de pesquisa. Leonardo ampliou a imagem. Na orelha de uma delas estava o mesmo pequeno triângulo. Ele abriu outro arquivo e encontrou uma lista de identificação. Os números eram antigos, mas parte da sequência correspondia aos sinais quase apagados que havia encontrado nos animais de Rebeca. Leonardo recostou na cadeira. Agora sabia que não era coincidência. Aquelas vacas faziam parte de um rebanho que ele acreditava ter desaparecido anos antes. Continuou procurando até encontrar o nome do projeto. Ficou olhando para a tela sem tocar no teclado. Depois abriu uma pasta com documentos ainda mais antigos. No primeiro relatório apareceu o nome do responsável técnico pela pesquisa. Leonardo fechou os olhos por alguns segundos. Conhecia aquele nome muito bem. Daniel Nogueira, o marido de Rebeca. Leonardo fechou o arquivo rapidamente. Levantou-se e caminhou pela sala. Tinha ido para aquela região porque suspeitava que alguma coisa ligada ao antigo projeto pudesse reaparecer, mas não esperava encontrar praticamente todo o núcleo do rebanho nas mãos da própria viúva de Daniel. Pegou o telefone e pensou em ligar para Rebeca. Não ligou. Ainda faltavam provas.
Se contasse naquele momento apenas o que sabia, poderia colocar Rebeca e os filhos no meio de um problema muito maior do que ela imaginava. Na propriedade, sem saber de nada, Rebeca fazia sua última ronda antes de dormir. Passou pelo curral e viu Estrela comendo ao lado das outras. Sorriu pela primeira vez naquele dia. Depois colocou a mão sobre a barriga de uma das vacas que Leonardo havia confirmado estar prenhe. 3 semanas antes, ela acreditava ter gastado todo o dinheiro que possuía em animais que talvez nem sobrevivessem. Agora 27 carregavam bezerros. O que Rebeca ainda não sabia era que as gestações não eram a parte mais estranha daquela história. E Leonardo, sozinho diante do computador, acabava de descobrir que o homem cuja fotografia ainda estava na cozinha dela tinha ligação direta com cada uma daquelas vacas. Nas semanas seguintes, Rebeca passou a acordar ainda mais cedo. Agora não bastava cuidar da produção de queijos, dos filhos e das tarefas da propriedade. 27 vacas estavam prenhes e algumas já entravam na fase em que precisavam de atenção maior. Leonardo montou uma ficha para cada animal e deixou orientações simples para que Rebeca soubesse quais sinais observar. Ele continuava indo à propriedade quase todos os dias, mas desde que encontrara o nome de Daniel nos arquivos antigos, seu jeito tinha mudado. Rebeca percebia. Às vezes fazia uma pergunta e Leonardo demorava para responder, como se estivesse pensando em outra coisa. Em outras ocasiões, ela o encontrava olhando para as marcas triangulares nas orelhas das vacas. Quando perguntava se havia descoberto alguma coisa, ele dizia que ainda estava verificando. Aquilo incomodava Rebeca, mas os animais ocupavam tanto tempo que ela acabava deixando o assunto para depois. A primeira vaca entrou em trabalho de parto numa madrugada de chuva fraca. Rebeca acordou com Lucas batendo na porta do quarto. Ele tinha ido beber água, ouvira um barulho diferente no curral e resolvera verificar. Os dois saíram de casa com lanternas. Quando chegaram, encontraram uma das vacas isolada das outras e inquieta. Rebeca ligou para Leonardo. Ele atendeu na segunda chamada e menos de 40 minutos depois, estava na propriedade. Marina acordou com o movimento e apareceu na varanda de pijama, mas Rebeca não permitiu que ela fosse até o curral. O parto levou algum tempo, porém aconteceu sem complicações graves. Quando o bezerro finalmente nasceu, Lucas abriu um sorriso que Rebeca não via havia muito tempo. Era um macho forte, de pernas compridas e pelagem castanha clara com áreas mais escuras no pescoço. O que chamou a atenção de Leonardo foi a rapidez com que tentou ficar em pé. Ele caiu 2 vezes, tentou novamente e conseguiu. Rebeca ficou olhando como se precisasse confirmar que aquilo estava realmente acontecendo. Meses antes, as pessoas tinham rido quando ela comprou aquelas vacas. Agora uma delas acabava de dar à luz um bezerro saudável. Leonardo examinou o filhote e disse que estava tudo bem. Marina, observando da varanda, começou a perguntar se poderia escolher o nome. Rebeca respondeu que primeiro ela precisava voltar para a cama. No café da manhã, a menina anunciou que o bezerro se chamaria Trovão, embora ninguém tivesse pedido sua decisão. Lucas reclamou que o nome não fazia sentido porque o animal era tranquilo. Marina respondeu que ele tinha nascido numa noite de chuva, e isso bastava. Rebeca deixou os dois discutindo e percebeu Leonardo sorrindo. Era uma cena simples, mas por alguns segundos ela sentiu algo que não sentia havia anos. A casa parecia cheia novamente. Essa sensação a assustou. Ela olhou para Leonardo e imediatamente desviou os olhos. Não queria confundir gratidão com outra coisa. Muito menos queria criar expectativas que poderiam atingir Lucas e Marina. Nos dias seguintes, nasceram outros bezerros. Depois do 4º nascimento, Leonardo começou a perceber um padrão. Os filhotes eram diferentes entre si, mas apresentavam algumas características parecidas. Tinham boa formação, recuperavam-se rapidamente do esforço do nascimento e demonstravam uma resistência ao calor que chamou sua atenção. O período seco estava mais forte naquele ano. Durante as horas mais quentes, o restante dos animais procurava sombra e diminuía a atividade, enquanto alguns dos bezerros continuavam andando pelo pasto sem demonstrar o mesmo desconforto. Leonardo passou a medir temperatura e acompanhar o comportamento deles em horários diferentes. Rebeca perguntou por que ele fazia tantas anotações. Ele respondeu que queria entender se aquilo era apenas uma impressão ou uma característica do grupo. Mais bezerros nasceram, e o padrão continuou.
A pelagem também começou a chamar atenção. Alguns tinham tons claros no corpo e áreas mais escuras nas extremidades. Outros apresentavam pequenas diferenças que Leonardo reconhecia dos arquivos antigos, embora não dissesse isso a Rebeca. Ele fotografava os animais e à noite comparava as imagens com registros do projeto em que havia trabalhado. Quanto mais comparava, mais certeza tinha. Eram descendentes daquele rebanho. Isso significava que alguém havia mantido as vacas escondidas durante anos. Também significava que a informação sobre a incapacidade reprodutiva não podia ter surgido por acaso. Certo fim de tarde, Rebeca encontrou Leonardo sentado perto do curral, anotando dados enquanto Lucas observava um dos bezerros. Ela levou o café para os dois. Lucas pegou o copo e saiu correndo quando ouviu Marina chamá-lo. Rebeca sentou a uma pequena distância de Leonardo. Perguntou por que ele havia escolhido trabalhar naquela região. Leonardo ficou alguns segundos olhando para o pasto antes de responder que precisava mudar de lugar. Rebeca perguntou se tinha relação com a esposa. Ele confirmou. Contou que, depois da morte dela, continuou vivendo na mesma cidade durante algum tempo, mas tudo lembrava a vida que tinham planejado. A casa, os lugares onde iam, os amigos em comum. Trabalhar tinha virado uma forma de evitar voltar para casa. Rebeca entendeu mais do que gostaria. Disse que depois que Daniel morreu, também passou meses trabalhando até tarde apenas para chegar na cama cansada o suficiente para dormir. Leonardo olhou para ela e perguntou se tinha funcionado. Rebeca respondeu que às vezes. Os dois sorriram. Foi a primeira conversa em que nenhum deles tentou fugir quando o passado apareceu. Leonardo perguntou como Daniel era com os filhos. A pergunta deixou Rebeca surpresa. Ela respondeu que Lucas se lembrava de quase tudo, enquanto Marina tinha memórias menores porque era muito nova. Contou que Daniel tinha paciência para ensinar Lucas a fazer coisas que ela preferia fazer sozinha por serem mais rápidas. Também contou que ele sempre deixava Marina ajudá-lo, mesmo quando a ajuda dava mais trabalho. Leonardo ouviu sem interromper. Rebeca percebeu uma expressão estranha no rosto dele quando citou Daniel. Mas antes que perguntasse alguma coisa, Marina apareceu correndo dizendo que Estrela tinha empurrado um balde. A conversa terminou ali. Pouco depois, outro problema começou a preocupar a região. Um produtor a alguns quilômetros perdeu 2 cabeças de gado depois que vários animais apresentaram febre, falta de apetite e fraqueza. Em poucos dias, casos semelhantes apareceram em outras propriedades. Os veterinários locais começaram a orientar os fazendeiros sobre isolamento, higiene, exames e controle de circulação dos animais. Leonardo ficou ainda mais cuidadoso com o rebanho de Rebeca. Pediu que ninguém entrasse no curral sem necessidade e passou a limpar equipamentos e botas com atenção redobrada. Rebeca ficou preocupada. Se uma doença atingisse suas vacas naquele momento, ela não teria dinheiro para enfrentar uma perda grande. A situação piorou quando souberam que uma propriedade de Otávio também tinha animais doentes. Ele tinha recursos para pagar tratamentos, exames e funcionários extras, mas mesmo assim sofreu perdas. Durante quase 2 semanas, Rebeca acordava todos os dias, esperando encontrar algum animal com febre. Algumas das vacas adultas apresentaram sinais leves que exigiram acompanhamento, mas os bezerros surpreenderam Leonardo. Mesmo quando houve exposição considerada de risco na região, eles permaneceram em boas condições. Leonardo coletou amostras e enviou para análise. Deixou claro para Rebeca que não significava que fossem imunes a qualquer doença. Ainda era cedo para afirmar qualquer coisa. Porém, quando os resultados chegaram e ele comparou as respostas dos animais com informações de propriedades próximas, ficou claro que havia algo diferente naquele grupo. A resistência que ele lembrava dos primeiros testes do antigo projeto parecia estar presente nos descendentes. Rebeca não conhecia essa parte. Para ela, os bezerros eram apenas fortes. A notícia começou a circular entre os produtores. Primeiro falaram dos nascimentos, depois da recuperação das vacas. Então começaram os comentários sobre os filhotes que suportavam o calor e continuavam saudáveis enquanto outros rebanhos enfrentavam problemas. Um criador chamado Sérgio visitou a propriedade e perguntou se Rebeca venderia um dos machos quando estivesse mais velho. Ela respondeu que ainda não tinha pensado nisso. Ele ofereceu um valor que fez Rebeca pedir para repetir.
Era mais do que ela esperava receber por qualquer animal nascido ali. Ela não aceitou. Queria falar com Leonardo primeiro. Ele aconselhou que esperasse. Disse que ainda precisavam entender exatamente o que tinham nas mãos. Pouco depois, surgiu a oportunidade de levar um dos bezerros a uma feira regional. Rebeca resistiu no começo. Não gostava da ideia de chamar atenção, principalmente depois do interesse repentino de Otávio. Lucas insistiu que seria importante. Leonardo explicou que a avaliação poderia fornecer informações úteis. No fim, escolheram Trovão, o primeiro bezerro nascido. Marina ficou indignada quando descobriu que ele seria levado e perguntou se alguém poderia comprá-lo sem permissão. Rebeca garantiu que não. No dia da feira, Trovão chamou atenção antes mesmo da avaliação. O animal tinha crescido rapidamente e mantinha uma condição física excelente, apesar do período de seca. Alguns criadores perguntaram de onde vinha. Quando Rebeca respondeu que a mãe fazia parte do lote comprado no leilão, houve quem não acreditasse. Um dos homens que havia rido naquele dia reconheceu Rebeca e ficou olhando para o bezerro sem saber o que dizer. Durante a avaliação, Trovão recebeu destaque entre os animais jovens. Não era uma competição baseada apenas em aparência. Foram considerados desenvolvimento, condição, estrutura e outros pontos. Ao final, ele recebeu o primeiro lugar na categoria. Lucas comemorou como se tivesse vencido pessoalmente. Marina abraçou o pescoço do animal e disse para quem quisesse ouvir que tinha sido ela quem escolhera o nome. Rebeca ficou feliz, mas também desconfortável com a quantidade de pessoas que se aproximaram depois. Vieram perguntas, pedidos de telefone e propostas. Um criador ofereceu uma quantia alta por Trovão. Outro perguntou se ela venderia futuras crias. Um terceiro quis comprar 2 vacas prenhes. Rebeca recusou todas as propostas naquele dia. Quando voltou para casa, tinha uma lista de números de telefone dentro da bolsa. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que talvez pudesse pagar as dívidas, consertar tudo o que precisava e garantir uma vida mais tranquila para os filhos. Mas junto com essa esperança, veio outro sentimento: medo. 2 dias depois, Otávio apareceu novamente. Dessa vez não veio fazendo piadas. Chegou sozinho, desceu da caminhonete e pediu para conversar. Rebeca ficou do lado de fora da casa. Otávio disse que soubera do resultado na feira. Depois perguntou quanto ela queria pelas 30 vacas e por todos os bezerros já nascidos. Rebeca respondeu que não estavam à venda. Otávio ofereceu 50 mil reais. Rebeca ficou surpresa, mas manteve a resposta. Ele aumentou para 80 mil. Ela perguntou por que alguém que chamara aqueles animais de enterros estava disposto a pagar tanto. Otávio disse que negócios mudavam. Rebeca respondeu que a decisão dela não. Ele ficou alguns segundos olhando para o curral. Então ofereceu 100 mil reais. Rebeca sentiu o coração acelerar. Era uma quantia capaz de resolver quase todos os problemas imediatos da família. Ainda assim, havia algo errado. Ninguém aumentava uma oferta daquela maneira sem saber mais do que estava dizendo. Rebeca recusou novamente. Otávio se aproximou um pouco e perguntou se Leonardo estava colocando ideias na cabeça dela. Rebeca estranhou. Perguntou o que Leonardo tinha a ver com aquilo. Otávio respondeu que veterinários gostavam de transformar qualquer animal diferente em descoberta científica para ganhar dinheiro. Rebeca disse que Leonardo nunca havia pedido participação nenhuma. Otávio mudou de assunto e fez uma última oferta. Não falou o valor em voz alta de imediato. Pegou um papel, escreveu e entregou a ela. Rebeca olhou. 200 mil reais. Por alguns segundos, não conseguiu dizer nada. Então dobrou o papel e devolveu. Disse que não venderia. O rosto de Otávio mudou. Ele guardou o papel e disse que ela estava cometendo um erro. Rebeca respondeu que o erro era dela para cometer. Otávio entrou na caminhonete, mas antes de fechar a porta avisou que propriedade de animal não era determinada apenas por quem levantava a mão em um leilão. Rebeca perguntou o que ele queria dizer. Otávio respondeu que ela descobriria em breve. Foi embora deixando poeira pela estrada. Quando Leonardo chegou naquela tarde, Rebeca contou tudo. Ao ouvir o valor oferecido, ele ficou sério. Quando soube da última frase de Otávio, pediu que ela guardasse todos os documentos do leilão e não entregasse nenhum original a ninguém.
Rebeca perguntou por quê. Leonardo respondeu que talvez Otávio soubesse de onde as vacas tinham vindo. Ela perguntou se ele também sabia. Leonardo demorou demais para responder. Rebeca percebeu. Antes que pudesse pressioná-lo, um carro parou diante da casa. Um homem desceu segurando uma pasta e perguntou por Rebeca Nogueira. Disse que precisava entregar uma notificação. Rebeca assinou o recebimento e abriu o envelope ali mesmo. Leu a primeira página uma vez, depois outra. Leonardo se aproximou. O documento afirmava que as 30 vacas adquiridas no leilão tinham sido desviadas anos antes de uma propriedade ligada a Otávio Saldanha. Havia números de identificação, datas e cópias de registros. Otávio exigia a devolução imediata dos animais e de todos os descendentes nascidos desde a compra. Rebeca sentiu as mãos ficarem frias. Perguntou a Leonardo se aquilo podia acontecer, mesmo tendo comprado tudo legalmente. Ele respondeu que o comprovante do leilão era importante, mas que precisariam descobrir se os documentos de Otávio eram verdadeiros. Rebeca olhou para ele e perguntou novamente se conhecia a origem das vacas. Leonardo não respondeu. Aquele silêncio foi suficiente para aumentar a desconfiança que ela vinha tentando ignorar. Rebeca apertou os documentos contra o peito e olhou para o curral. Do outro lado da cerca, Trovão corria atrás de outro bezerro enquanto Marina ria. Lucas carregava um balde de água. Tudo o que parecia ter começado a melhorar de repente estava ameaçado. E o homem em quem Rebeca começava a confiar parecia saber muito mais sobre aquelas vacas do que alguma vez havia contado. Rebeca passou alguns segundos olhando para Leonardo, esperando uma resposta que não veio. A notificação continuava apertada entre seus dedos, e quanto mais ela encarava o rosto dele, mais difícil ficava acreditar que aquele silêncio era apenas dúvida. Leonardo sabia alguma coisa. Talvez não soubesse tudo, mas sabia o bastante para ter evitado responder. Rebeca perguntou mais uma vez se ele conhecia a origem das vacas. Leonardo disse que tinha uma suspeita e que precisava confirmar antes de falar. Aquilo foi pior do que uma negativa. Rebeca perguntou desde quando ele suspeitava. Leonardo respondeu que desde que encontrara as marcas triangulares. Ela lembrou do primeiro dia, do jeito como ele parara ao ver a marca na orelha de Estrela, das fotografias que havia tirado e de todas as vezes em que desviara das perguntas. Rebeca sentiu a raiva crescer. Perguntou por que ele não tinha contado antes. Leonardo explicou que uma marca parecida não era prova suficiente e que poderia causar medo sem necessidade. Rebeca apontou para os documentos que tinha acabado de receber e respondeu que agora havia um homem tentando tirar dela 30 vacas e todos os bezerros. Portanto, o medo já não era exatamente algo que pudesse ser evitado. Lucas apareceu perto da varanda, mas Rebeca pediu que ele entrasse com Marina. O menino percebeu a tensão e obedeceu sem discutir. Leonardo tentou explicar que estava buscando informações antigas, mas Rebeca não queria explicações incompletas. Perguntou diretamente se aquelas vacas pertenciam a Otávio. Leonardo respondeu que não acreditava nisso. Ela perguntou por quê. Ele disse que os registros que lembrava não combinavam com a versão apresentada na notificação. Rebeca imediatamente perguntou de quais registros ele estava falando. Leonardo percebeu que tinha dito mais do que pretendia. Antes que pudesse responder, Rebeca exigiu saber onde ele tinha visto aquelas marcas antes. Leonardo disse que precisava de mais alguns dias. Ela respondeu que não tinha alguns dias. Se Otávio entrasse com uma ação e conseguisse alguma ordem para retirar os animais, sua família poderia perder tudo antes que Leonardo terminasse de decidir o que queria contar. Ele ficou em silêncio. Rebeca mandou que fosse embora. Leonardo tentou dizer que voltaria no dia seguinte para acompanhar os animais, mas ela respondeu que não queria vê-lo até que estivesse disposto a falar a verdade inteira. Ele pegou a maleta e saiu sem discutir. Rebeca esperou a caminhonete desaparecer antes de entrar em casa. Naquela noite, quase não dormiu. Deixou os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha e leu cada página várias vezes. Segundo a versão apresentada por Otávio, as vacas faziam parte de um lote pertencente a uma empresa rural ligada à família Saldanha e haviam desaparecido durante uma mudança de propriedade anos antes. Alguns números pareciam corresponder às identificações dos animais. Havia assinaturas, carimbos e datas. Para alguém que não conhecia a história,
Tudo parecia convincente. O problema era que Rebeca havia comprado as vacas em um leilão judicial regular e possuía os comprovantes. Pela manhã, procurou a ajuda de uma advogada da cidade chamada Camila Ribeiro, que atendia pequenos produtores e já tinha ajudado Rebeca com documentos da propriedade depois da morte de Daniel. Camila leu a notificação com calma e explicou que Otávio não podia simplesmente aparecer e levar os animais. Primeiro teria de provar que tinha direitos sobre eles. O comprovante do leilão protegia Rebeca em vários pontos, mas a origem anterior do rebanho precisaria ser esclarecida. Se houvesse fraude antes da venda, a situação poderia ficar complicada. Rebeca perguntou se perderia os bezerros também. Camila respondeu que era cedo para dizer e pediu todos os documentos relacionados à compra. Antes de sair, aconselhou Rebeca a registrar cada animal, guardar cópias de tudo e evitar qualquer negociação com Otávio. Nos dias seguintes, a notícia da disputa se espalhou pela região. Rebeca percebeu isso na feira quando duas pessoas perguntaram se era verdade que o rebanho não era dela. Um comerciante que comprava seus queijos havia ouvido que os animais tinham sido roubados. Rebeca explicou que comprara tudo legalmente, mas percebeu como uma acusação podia correr mais rápido do que qualquer explicação. Otávio não precisava provar nada para causar problemas. Bastava levantar dúvidas. Enquanto isso, Leonardo não apareceu na propriedade. Cumpriu o pedido de Rebeca, embora enviasse mensagens perguntando sobre o estado das vacas. Ela respondia apenas o necessário. O afastamento deveria tê-la deixado mais tranquila, mas aconteceu o contrário. Rebeca sentia falta dele nos momentos mais simples. Quando Lucas fazia uma pergunta sobre os animais, ela lembrava que Leonardo provavelmente saberia responder. Quando Marina perguntava quando ele voltaria, Rebeca dizia que ele estava ocupado. Na terceira vez, a menina perguntou se os dois tinham brigado. Rebeca respondeu que adultos às vezes precisavam resolver coisas. Marina quis saber se Leonardo tinha feito alguma coisa ruim. Rebeca disse que ainda não sabia. Naquela mesma tarde, Lucas encontrou no galpão uma prancheta que Leonardo havia esquecido. Dentro dela, havia anotações recentes e uma folha com números escritos ao lado de desenhos pequenos de triângulos. O garoto levou o material para a mãe. Rebeca reconheceu os números de identificação de algumas vacas. Embaixo deles, havia datas antigas, muito anteriores ao leilão. O nome de um arquivo estava escrito no canto da página. Rebeca fotografou tudo e ligou para Leonardo. Perguntou de onde tinham saído aqueles números. Ele disse que precisava falar pessoalmente. Ela respondeu que não queria mais respostas pela metade. Leonardo prometeu ir até lá naquela noite e explicar o que pudesse provar. 2 horas depois, porém, ligou dizendo que precisaria viajar e pediu que Rebeca não fizesse nada até sua volta. Ela perguntou para onde ele iria. Leonardo respondeu apenas que precisava encontrar alguém. Rebeca desligou irritada. Na manhã seguinte, Lucas entrou na cozinha com uma expressão estranha. Disse que tinha visto Leonardo na noite anterior dentro da caminhonete, parado perto da estrada antes de ir embora. Rebeca perguntou por que aquilo importava. Lucas respondeu que Leonardo estava olhando fotografias antigas no computador. O menino tinha se aproximado para devolver uma lanterna e viu imagens de vacas muito parecidas com as deles. Rebeca perguntou se havia visto mais alguma coisa. Lucas disse que uma das fotografias parecia antiga e que Leonardo a fechou rapidamente quando percebeu sua presença. Aquela informação mudou tudo para Rebeca. Não era mais apenas uma marca que Leonardo lembrava de algum lugar. Ele possuía arquivos sobre animais semelhantes. 2 dias se passaram sem que ele voltasse. Durante esse período, Rebeca recebeu outra mensagem ligada à disputa, informando que representantes de Otávio pretendiam pedir uma vistoria oficial do rebanho. Camila garantiu que acompanharia tudo, mas recomendou que Rebeca não impedisse procedimentos autorizados. No terceiro dia, Leonardo voltou. Chegou no começo da noite, cansado e com uma pasta de documentos. Rebeca estava esperando. Pediu que Lucas levasse Marina para dentro e ficou com Leonardo perto do galpão. Ele colocou a pasta sobre uma mesa e disse que havia encontrado uma pessoa que trabalhou com ele anos antes. Rebeca perguntou onde. Leonardo respondeu que aquilo fazia parte do que precisava contar. Abriu a pasta e mostrou fotografias antigas. Rebeca reconheceu imediatamente a marca triangular nas orelhas dos animais.
Algumas vacas das imagens tinham características muito parecidas com as que estavam em seu curral. Ela perguntou quando aquelas fotografias tinham sido feitas. Leonardo respondeu que havia cerca de 8 anos. Rebeca ficou olhando para ele. Então perguntou por que um veterinário recém-chegado à região possuía fotografias de vacas que apareceriam anos depois em um leilão judicial. Leonardo disse que, antes de trabalhar por conta própria, participou de um projeto de pesquisa voltado ao desenvolvimento de bovinos mais preparados para enfrentar calor forte e algumas doenças comuns em regiões tropicais. O objetivo era cruzar características específicas e acompanhar várias gerações. A marca triangular era usada internamente para identificar os animais ligados ao núcleo principal do projeto. Rebeca perguntou se aquelas 30 vacas faziam parte dele. Leonardo respondeu que os números que conseguira conferir indicavam que sim. Rebeca sentiu o estômago apertar. Perguntou quem era o dono do projeto. Leonardo explicou que havia investidores e parceiros, mas que a pesquisa tinha um responsável principal. Rebeca perguntou o nome. Leonardo olhou para ela e não respondeu imediatamente. Naquele instante, Rebeca percebeu que a parte mais importante ainda estava escondida. Mandou que ele falasse. Leonardo disse que o responsável pelo projeto era Daniel Nogueira. Rebeca ficou parada. Por alguns segundos, o nome do marido pareceu não combinar com o que tinha acabado de ouvir. Ela perguntou se Leonardo estava falando do Daniel dela. Ele confirmou. Rebeca balançou a cabeça e disse que aquilo não fazia sentido. Daniel trabalhava com pesquisa e consultoria antes de voltar definitivamente para a propriedade, mas nunca havia contado que comandava um projeto daquele tamanho. Leonardo explicou que o trabalho era mantido com pouca divulgação, porque havia questões comerciais e contratos de confidencialidade. Rebeca perguntou como ele conhecia Daniel. Leonardo respondeu que tinha trabalhado diretamente com ele. Aquela frase atingiu Rebeca de um jeito ainda pior. Durante meses, Leonardo frequentara sua casa, sentara à mesa com seus filhos, ouvira histórias sobre Daniel e em nenhum momento dissera que conhecia o homem. Rebeca perguntou quando ele descobriu quem ela era. Leonardo respondeu que soube no primeiro dia, quando viu o sobrenome nos documentos e depois confirmou ao encontrar as marcas. Rebeca deu alguns passos para trás. Tudo o que tinha acontecido desde então começou a ganhar outro significado. As visitas frequentes, o interesse pelos animais, as fotografias, as perguntas sobre Daniel. Até a chegada de Leonardo à região deixou de parecer acaso. Rebeca perguntou se ele tinha vindo por causa das vacas. Leonardo respondeu que havia chegado procurando informações ligadas ao antigo projeto, mas que não sabia onde o rebanho estava. Rebeca perguntou se sabia que ela compraria os animais no leilão. Ele disse que não. Ela perguntou por que não contou a verdade quando percebeu. Leonardo respondeu que precisava ter certeza e que havia motivos para acreditar que alguém ainda estava tentando encontrar aquelas vacas. Rebeca apontou para a casa e disse que ele tinha entrado na vida dos filhos dela sabendo quem Daniel era. Leonardo tentou explicar que nunca usara Lucas ou Marina para conseguir nada. Rebeca perguntou se ele esperava que ela simplesmente acreditasse. Ele disse que não, mas que aquilo era verdade. Rebeca sentiu os olhos encherem de lágrimas, não apenas de tristeza, mas de raiva. Durante 3 anos, tinha protegido a memória do marido e tentado reconstruir a vida sem depender de ninguém. Quando finalmente permitira que alguém se aproximasse, descobria que essa pessoa carregava um segredo diretamente ligado a Daniel. Ela perguntou se os sentimentos que Leonardo demonstrava também faziam parte do plano. Ele respondeu imediatamente que não. Rebeca disse que não sabia mais distinguir o que tinha sido verdadeiro. Leonardo tentou se aproximar, mas ela pediu que ficasse onde estava. Disse que ele não voltaria à propriedade e que outro veterinário cuidaria dos animais. Leonardo pediu que ela ao menos ouvisse o restante. Rebeca respondeu que já tinha ouvido o suficiente. Ele insistiu que Otávio não podia colocar as mãos naquele rebanho. Rebeca perguntou por quê. Leonardo disse que Daniel jamais teria permitido. Ela respondeu que Daniel estava morto e que ele não tinha o direito de usar o nome do marido para dizer o que deveria fazer. Leonardo ficou em silêncio. Rebeca pegou as fotografias e perguntou se podia ficar com cópias. Ele entregou a pasta inteira. Disse que ali havia registros que poderiam ajudar na disputa. Rebeca perguntou se existia mais alguma coisa escondida. Leonardo respondeu que sim. Ela quase riu de nervoso.
Perguntou o que poderia ser pior. Ele disse que ainda não tinha todos os documentos necessários para provar, mas havia uma razão para ter continuado procurando aquele rebanho durante tantos anos. Rebeca não quis ouvir. Mandou que fosse embora. Leonardo pegou as chaves da caminhonete e caminhou até o veículo. Antes de entrar, disse que Daniel tinha salvado a vida dele. Rebeca levantou os olhos. Leonardo continuou dizendo que, se não fosse pelo marido dela, ele provavelmente não estaria vivo. Rebeca sentiu a raiva dar lugar a uma confusão ainda maior, mas não fez nenhuma pergunta. Leonardo percebeu que aquele não era o momento e entrou na caminhonete. Quando ele foi embora, Rebeca permaneceu sozinha perto do galpão com a pasta apertada contra o corpo. Mais tarde, depois que Lucas e Marina dormiram, ela abriu os documentos na mesa da cozinha. Havia relatórios, fotografias e listas de identificação. Em uma das imagens, vários homens estavam diante de uma instalação cercada. Leonardo aparecia mais jovem no canto. Rebeca passou os olhos pelos outros rostos até encontrar um que conhecia melhor do que qualquer outro. Daniel estava no centro da fotografia, sorrindo, com uma das mãos apoiada no pescoço de uma vaca que tinha um pequeno triângulo marcado na orelha. Rebeca levou a mão à boca e ficou olhando para a foto. Nunca tinha visto aquela imagem. Virou a folha e encontrou uma data escrita atrás. Era de poucos meses antes de Daniel abandonar aquele trabalho e voltar para casa dizendo que queria passar mais tempo com a família. Rebeca continuou procurando. Dentro da pasta, havia uma cópia de uma lista com códigos dos animais. Um dos últimos códigos correspondia parcialmente ao número quase apagado de estrela. Ao lado dele, estava escrita uma observação curta sobre a importância daquela fêmea para a continuidade da linhagem. Rebeca sentiu um arrepio. Foi então que uma folha menor caiu de dentro de outro documento. Nela havia o registro de um acidente ocorrido nas instalações do projeto. Rebeca leu os nomes dos envolvidos. Um deles era Leonardo Vasconcelos. O outro era Daniel Nogueira. A data era exatamente a mesma semana em que Daniel voltara para casa com uma queimadura no braço e dissera que tinha sofrido um pequeno acidente de trabalho. Rebeca lembrava daquela noite. Lembrava de perguntar o que tinha acontecido e de Daniel responder que não era nada importante. Agora, anos depois da morte dele, ela descobria que aquela pequena queimadura fazia parte de uma história que nunca conhecera. E pela primeira vez, começou a pensar que talvez Leonardo não fosse a única pessoa que havia escondido a verdade dela. Rebeca ficou sentada à mesa da cozinha até quase amanhecer, cercada pelos documentos que Leonardo havia deixado. A fotografia de Daniel no antigo centro de pesquisa continuava diante dela. Em alguns momentos, olhava para o rosto do marido e tentava lembrar se ele alguma vez tinha dado uma pista sobre aquelas vacas, sobre o projeto ou sobre Leonardo. Não encontrava nada. Daniel falava do trabalho, mas quase sempre de forma simples. Dizia que estava acompanhando animais, analisando resultados ou resolvendo problemas com parceiros. Rebeca nunca tinha perguntado muito porque naquela época Lucas era pequeno, Marina ainda era bebê e a vida dos dois já era cheia de coisas para resolver. Quando Daniel voltou definitivamente para a propriedade, meses depois do acidente registrado nos papéis, disse apenas que estava cansado daquela rotina e queria ficar mais perto da família. Rebeca acreditou. Agora descobria que havia muito mais por trás daquela decisão. Perto das 5 da manhã, guardou os documentos e tentou dormir por 1 hora. Não conseguiu. Quando levantou novamente, Lucas já estava na cozinha. O menino perguntou se Leonardo viria naquele dia. Rebeca respondeu que não. Lucas percebeu pelo jeito da mãe que não deveria insistir, mas perguntou quem cuidaria das vacas. Ela disse que chamaria outro veterinário. Marina apareceu pouco depois e fez a mesma pergunta. Rebeca repetiu a resposta. A menina ficou triste e quis saber se Leonardo tinha ido embora para sempre. Rebeca respondeu que não sabia. Depois do café, tentou voltar à rotina. Preparou os pedidos de queijo, conferiu a água dos animais e acompanhou 2 vacas que estavam próximas do parto. O trabalho ajudava a manter a cabeça ocupada, mas bastava olhar para a estrela para lembrar do código encontrado na pasta. Segundo a anotação antiga, aquela vaca tinha importância especial para a linhagem do projeto. Rebeca não entendia exatamente o que aquilo significava,
mas sabia que provavelmente explicava parte do interesse de Otávio. No começo da tarde, Estrela parou de comer. Rebeca percebeu primeiro porque Marina veio correndo avisar. A vaca estava inquieta e se afastava do restante do rebanho. Como a gestação dela estava entre as mais avançadas, Rebeca ligou para o veterinário que havia conseguido na cidade. O homem chegou cerca de 1 hora depois, examinou Estrela e disse que ela precisava de acompanhamento próximo. Havia sinais de que o parto poderia acontecer antes do esperado e a condição anterior do animal aumentava o risco de complicações. Rebeca sentiu falta de Leonardo naquele momento e ficou irritada consigo mesma por isso. Não queria precisar dele. Muito menos queria que a preocupação com uma vaca fosse usada como desculpa para esquecer o que ele havia escondido. O veterinário deixou orientações e prometeu retornar se a situação mudasse. No fim da tarde, Camila telefonou. Otávio tinha apresentado novos documentos na disputa e insistia que o rebanho fora retirado de uma propriedade ligada a ele anos antes. Camila havia encontrado algo estranho. Um dos registros trazia uma data que não combinava com outra informação oficial sobre a empresa citada. Ela ainda precisava verificar, mas havia possibilidade de que parte dos documentos tivesse sido produzida depois dos fatos que supostamente registrava. Rebeca perguntou se aquilo bastaria para derrubar a cobrança. Camila respondeu que ainda não. Precisavam de provas mais fortes sobre a verdadeira origem das vacas. Rebeca contou sobre a pasta deixada por Leonardo e mencionou o projeto de Daniel. Camila pediu cópias de tudo. Naquela noite, enquanto Rebeca separava os documentos, Leonardo estava a mais de 300 quilômetros dali, sentado diante de uma mulher que não via havia quase 7 anos. Patrícia Almeida tinha trabalhado na parte administrativa do projeto e fora uma das últimas pessoas a deixar o local depois que tudo acabou. Leonardo havia conseguido encontrá-la após ligar para antigos colegas. No começo, Patrícia não quis conversar. Disse que tinha passado anos tentando esquecer aquela história. Leonardo colocou sobre a mesa uma fotografia recente de Estrela. Quando Patrícia viu a marca triangular e o número parcial na orelha, mudou de expressão. Perguntou onde ele tinha encontrado o animal. Leonardo respondeu que 29 outras vacas do mesmo grupo tinham aparecido em um leilão judicial. Patrícia perguntou quem as comprara. Ele hesitou antes de dizer o nome de Rebeca Nogueira. A mulher ficou em silêncio. Depois perguntou se era a esposa de Daniel. Leonardo confirmou. Patrícia se levantou. Foi até um quarto e voltou carregando uma caixa de plástico. Dentro havia cópias de relatórios, contratos, notas e arquivos impressos. Ela explicou que, quando o projeto foi encerrado, recebeu ordem para destruir alguns documentos administrativos. Não fez isso porque percebeu alterações estranhas nos registros. Guardou cópias por medo de que um dia tentassem colocar a responsabilidade nos funcionários. Leonardo passou horas analisando aquele material. Encontrou listas de animais, datas de nascimento, registros de transferência e comprovantes que mostravam que o rebanho nunca tinha pertencido a Otávio. Empresas ligadas a ele tinham participado do financiamento de parte da estrutura, mas não possuíam os animais. Mais importante ainda, os números das 30 vacas apareciam em uma lista interna do projeto. Leonardo perguntou a Patrícia se ela sabia como os animais tinham desaparecido. Patrícia respondeu que não sabia tudo, mas lembrava que Daniel começou a desconfiar de movimentações feitas sem autorização pouco antes do encerramento da pesquisa. Caminhões entravam em horários estranhos e documentos eram alterados depois de assinados. Daniel tentou impedir uma transferência e discutiu com um representante de Otávio. Poucos dias depois aconteceu o acidente. Leonardo ficou em silêncio ao ouvir aquilo. Patrícia perguntou se ele ainda se culpava. Ele respondeu que não era culpa que o tinha levado até ali. Era uma promessa. Na manhã seguinte, Rebeca estava no curral quando ouviu a caminhonete de Leonardo. Seu primeiro impulso foi mandar que ele fosse embora antes mesmo de descer. Então viu Patrícia no banco do passageiro e percebeu a caixa de documentos. Leonardo ficou perto do veículo e disse que não entraria na propriedade se ela não permitisse. Rebeca perguntou quem era a mulher. Patrícia se apresentou e disse que tinha trabalhado com Daniel. Aquilo foi suficiente para Rebeca abrir o portão. Os três se sentaram na cozinha. Lucas e Marina estavam na escola. Patrícia colocou os documentos sobre a mesa e explicou o que tinha guardado.
Rebeca conferiu as listas e encontrou códigos que já conhecia. Viu o número de Estrela e de várias outras vacas. Também encontrou o nome de Daniel em relatórios assinados por ele. Perguntou se Otávio era dono do projeto. Patrícia respondeu que não. Explicou que ele tentou aumentar sua participação quando percebeu que os primeiros resultados poderiam ter grande valor comercial, mas Daniel não concordou. O projeto havia sido criado para desenvolver animais capazes de manter boa produção em condições de calor e com maior resistência a problemas comuns na região. Daniel acreditava que a genética deveria chegar a produtores de diferentes tamanhos, não ficar presa a um único grupo. Otávio queria controle comercial. Rebeca ouviu tudo sem interromper. Quando Patrícia terminou, ela perguntou por que Daniel nunca havia contado nada em casa. Patrícia disse que não sabia. Leonardo então falou que talvez soubesse parte da resposta. Rebeca olhou para ele. Leonardo contou que o acidente registrado nos documentos tinha sido muito mais grave do que Daniel deixara a família perceber. Naquele dia, ele e Leonardo estavam verificando uma área onde eram armazenadas amostras e registros quando houve um incêndio. O fogo se espalhou rápido. Leonardo ficou preso depois que parte de uma estrutura caiu perto da saída. Daniel já tinha conseguido chegar a uma área segura, mas voltou. Entrou novamente no local e ajudou Leonardo a sair. Os dois sofreram ferimentos, mas Leonardo teria ficado preso se Daniel não tivesse voltado. Rebeca lembrou da queimadura no braço do marido e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Perguntou por que Daniel teria escondido uma coisa tão séria. Leonardo respondeu que depois do acidente, Daniel passou a acreditar que aquilo talvez não tivesse sido uma falha comum. Ele começou a suspeitar que alguém queria destruir registros e encerrar a pesquisa antes que certas informações viessem à tona. Por isso tentou afastar Rebeca e os filhos de qualquer assunto relacionado ao projeto. Rebeca perguntou como Leonardo sabia disso. Ele tirou do bolso um pequeno caderno antigo. Disse que Daniel tinha falado com ele algumas vezes depois do acidente. Meses mais tarde, quando parte do rebanho desapareceu, Daniel entrou em contato novamente. Ele estava tentando localizar os animais, mas não sabia em quem confiar. Rebeca sentiu a garganta apertar. Perguntou por que Leonardo nunca a procurou naquela época. Ele respondeu que Daniel pediu exatamente o contrário. Rebeca ficou sem entender. Leonardo explicou que Daniel queria manter a família longe do problema. Disse que se as vacas aparecessem, Leonardo deveria primeiro reunir provas sobre a origem delas e descobrir quem estava tentando recuperá-las. Só depois deveria contar tudo a Rebeca. Leonardo admitiu que durante anos acreditou que o rebanho tinha sido vendido, abatido ou separado, até receber informações recentes sobre animais com identificações incomuns circulando em processos de leilão. Foi isso que o trouxe para a região. Ele chegou tentando encontrar o lote, mas Rebeca o comprou antes que ele conseguisse confirmar onde estava. Rebeca perguntou se ele sabia que ela estaria no leilão. Leonardo respondeu que não. Disse que quando recebeu a ligação dela pedindo ajuda para tratar as vacas, não sabia quem era. Só percebeu o sobrenome quando chegou e viu os documentos. A marca triangular confirmou sua suspeita. Rebeca perguntou por que então continuou indo todos os dias sem dizer nada. Leonardo respondeu que, no começo, foi pelas vacas e pela promessa feita a Daniel. Depois, não foi apenas por isso. Rebeca ficou olhando para ele. Leonardo disse que nunca planejou se aproximar dela daquela maneira. Nunca planejou gostar de Lucas, esperar pelas perguntas dele ou se preocupar com Marina e Estrela. Muito menos planejou sentir algo por Rebeca. Ela pediu que ele não transformasse aquilo em uma conversa sobre os dois. Ainda não conseguia separar o que sentia da sensação de ter sido enganada. Leonardo aceitou. Disse que não esperava que ela confiasse nele naquele momento. Só queria entregar as provas. Patrícia confirmou que Leonardo passara anos tentando encontrar registros do rebanho e que Daniel realmente tinha confiado nele. Rebeca perguntou se havia alguma prova do pedido feito pelo marido. Leonardo respondeu que não tinha uma gravação nem uma carta assinada. Tinha apenas anotações, mensagens antigas incompletas e a própria palavra. Rebeca disse que isso era justamente o problema. Depois de descobrir tantos segredos, palavras já não eram suficientes. Leonardo concordou. Antes que a conversa continuasse, Marina entrou correndo pela porta da cozinha. Lucas vinha logo atrás. A escola havia liberado os alunos mais cedo por falta de energia.
Marina parou ao ver Leonardo e abriu um sorriso, mas percebeu o clima estranho e ficou quieta. Então lembrou de Estrela e disse que a vaca estava deitada de um jeito diferente. Todos foram ao curral. Leonardo ficou do lado de fora, até Rebeca olhar para ele e permitir que entrasse. Estrela estava começando o trabalho de parto. O veterinário que Rebeca havia chamado estava atendendo em outra propriedade e levaria tempo para chegar. Ela olhou para Leonardo. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Então Rebeca pediu que ele ajudasse a vaca. Leonardo deixou os documentos de lado e foi trabalhar. As horas seguintes foram difíceis. Estrela estava fraca e o parto não avançava como deveria. Leonardo explicou cada procedimento antes de fazer qualquer coisa. Rebeca permaneceu ao lado, enquanto Lucas levou Marina para casa quando percebeu que a situação podia piorar. Depois de muito esforço, conseguiram estabilizar Estrela. O parto ainda não aconteceria naquele momento, mas o risco imediato diminuiu. Quando terminou, Leonardo lavou as mãos e começou a guardar o material. Rebeca agradeceu. Foi a primeira palavra pessoal que disse a ele desde a discussão. Leonardo respondeu apenas que Estrela precisaria ser observada durante a noite. Rebeca perguntou se ele ficaria. Ele disse que ficaria no galpão se ela permitisse. Rebeca concordou. Não significava perdão. Não significava que confiava nele novamente. Mas pela primeira vez desde a descoberta, ela conseguia olhar para Leonardo sem enxergar apenas a mentira. Mais tarde, depois que as crianças dormiram, os dois ficaram perto do curral observando Estrela. Rebeca perguntou como Daniel estava no dia em que salvou Leonardo. Ele respondeu que estava com medo, embora tentasse esconder. Disse também que, depois de tirá-lo do local, Daniel voltou a perguntar pelos registros do projeto antes mesmo de perguntar pelos próprios ferimentos. Rebeca reconheceu naquele comportamento o homem com quem tinha vivido. Quando Daniel acreditava que algo precisava ser protegido, era difícil fazê-lo desistir. Leonardo então contou uma coisa que nunca havia dito. Na última conversa entre os dois, Daniel não falou apenas das vacas. Perguntou se Leonardo ainda se culpava pela morte da esposa e disse que passar a vida evitando as pessoas não mudaria o que tinha acontecido. Rebeca ficou surpresa. Perguntou quando aquela conversa ocorreu. Leonardo respondeu que foi poucas semanas antes da morte de Daniel. Os dois ficaram em silêncio. Rebeca olhou para a Estrela e depois para a casa onde Lucas e Marina dormiam. Pela primeira vez, percebeu que Daniel e Leonardo talvez tivessem conhecido um no outro uma dor que ela só entenderia anos depois. Na manhã seguinte, Camila chegou com uma descoberta. Colocou sobre a mesa os documentos apresentados por Otávio e as cópias trazidas por Patrícia. Uma das supostas transferências das vacas para uma empresa de Otávio tinha uma data anterior ao registro legal daquela própria empresa. Outro documento trazia o código de identificação de um animal que, segundo os arquivos originais do projeto, ainda nem tinha nascido na data indicada. Rebeca olhou para Camila e perguntou o que aquilo significava. A advogada respondeu que significava que alguém tinha cometido um erro grave ao montar aquela documentação. Leonardo puxou os registros antigos e encontrou mais duas diferenças. As assinaturas atribuídas a um funcionário do projeto apareciam em datas posteriores à saída dele. Rebeca sentiu o medo começar a dar lugar a outra coisa. Pela primeira vez, havia uma possibilidade concreta de provar que Otávio estava mentindo. Camila pediu que ninguém o confrontasse. Precisavam preservar os documentos e encaminhar tudo corretamente. Enquanto organizavam as provas, Patrícia encontrou uma folha dobrada no fundo da caixa, que não lembrava ter guardado. Era uma relação de acessos ao centro de pesquisa nos dias anteriores ao acidente. Leonardo leu os nomes. Um deles aparecia várias vezes fora do horário normal. Não era funcionário do projeto. Era um homem chamado Gilberto Saldanha, primo de Otávio e administrador de uma das empresas dele. Na noite anterior ao incêndio, Gilberto entrou nas instalações às 11h47 e saiu pouco depois da meia-noite. O acidente aconteceu na manhã seguinte. Rebeca sentiu um frio no corpo. Leonardo comparou a informação com outra folha e encontrou o registro de manutenção do setor atingido. Um equipamento de segurança havia sido desligado manualmente naquela mesma noite.
Rebeca olhou para ele e entendeu antes que alguém precisasse explicar. Se aqueles documentos fossem verdadeiros, Otávio não estava apenas tentando roubar um rebanho valioso. A história podia ter começado anos antes, dentro do projeto de Daniel, e o acidente que quase matou Leonardo talvez nunca tivesse sido um acidente. Rebeca leu o nome de Gilberto Saldanha mais uma vez e depois conferiu o horário registrado na folha. 11h47 da noite. Abaixo havia a saída, pouco depois da meia-noite. Na manhã seguinte, o incêndio quase matou Leonardo e deixou Daniel ferido. Aquilo ainda não provava que Gilberto tinha provocado o acidente, e Camila fez questão de dizer isso antes que qualquer um tirasse uma conclusão definitiva. O registro mostrava apenas que ele estivera no local em um horário estranho e que naquela mesma noite um equipamento de segurança tinha sido desligado. Para transformar suspeita em prova, seria necessário encontrar mais informações. Rebeca concordou. Depois de tudo o que tinha descoberto, não queria cometer o mesmo erro de Otávio e tratar uma versão como verdade antes de poder demonstrá-la. Camila separou os documentos, fez cópias e orientou que os originais fossem guardados em outro local. Patrícia concordou em prestar depoimentos sobre o que tinha visto na época do projeto. Leonardo entregou os arquivos antigos que mantivera durante anos. Rebeca observava tudo com uma sensação estranha. Durante semanas, seu maior medo tinha sido perder as vacas. Agora começava a perceber que a disputa era maior. Se os documentos fossem verdadeiros, alguém havia planejado reduzir o valor daqueles animais, retirar o rebanho do projeto e fazê-lo reaparecer anos depois como um lote sem importância. E Otávio, que tinha rido quando ela levantou a mão no leilão, talvez estivesse esperando exatamente aquele momento para comprar tudo por quase nada. A única coisa que ele não podia prever era que Rebeca gastaria seus últimos R$3.000. Naquela tarde, Camila encaminhou parte do material às autoridades responsáveis e pediu uma análise formal dos documentos usados por Otávio na tentativa de tomar o rebanho. Também solicitou que qualquer retirada dos animais fosse impedida até que a origem fosse esclarecida. Rebeca voltou para casa sabendo que ainda poderia levar semanas até alguma decisão, mas pelo menos não estava mais apenas se defendendo. Agora havia perguntas que Otávio também teria de responder. Leonardo permaneceu na propriedade porque Estrela ainda precisava de acompanhamento. A relação entre ele e Rebeca continuava diferente. Eles conversavam sobre o necessário e, às vezes, sobre Daniel, mas nenhum dos dois tentava voltar ao que existia antes. Rebeca ainda sentia raiva por ele ter escondido a verdade. Ao mesmo tempo, começava a entender por que Leonardo tinha esperado. Entender não era o mesmo que aceitar. Numa manhã, enquanto os dois verificavam uma vaca recém-parida, Leonardo disse que poderia se afastar assim que Estrela estivesse fora de risco. Rebeca perguntou se era isso que ele queria. Ele respondeu que não, mas não queria usar a promessa feita a Daniel como desculpa para permanecer perto dela. Rebeca disse que precisava de tempo. Leonardo respondeu que sabia. A conversa terminou ali. 2 dias depois, um homem apareceu no portão da propriedade perguntando por Leonardo. Era Roberto Meirelles, antigo técnico de manutenção do centro onde funcionava o projeto. Patrícia tinha conseguido encontrá-lo. Roberto parecia nervoso e disse que não queria problemas com ninguém. Leonardo explicou que as informações seriam entregues às autoridades e que ele não precisava acusar ninguém, apenas contar o que tinha visto. Roberto pediu para falar longe das crianças. Eles foram até o galpão. Rebeca ficou junto. Roberto contou que, na semana anterior ao incêndio, recebeu uma ordem para trocar uma peça do sistema de segurança. Quando chegou ao setor, percebeu que a peça estava funcionando. Mesmo assim, um supervisor ligado à empresa que financiava parte do projeto insistiu na troca. Roberto fez o serviço e registrou tudo. Na noite anterior ao acidente, recebeu uma ligação dizendo que o sistema apresentava falha novamente, mas quando se ofereceu para ir ao local, disseram que não era necessário. Na manhã seguinte, ocorreu o incêndio. Leonardo perguntou se ele sabia quem tinha acesso ao painel de segurança. Roberto respondeu que poucas pessoas possuíam a chave, mas havia uma cópia guardada na administração. Rebeca mostrou o nome de Gilberto no registro de entrada. Roberto reconheceu imediatamente. Disse que Gilberto aparecia com frequência
porque representava os interesses de Otávio no projeto, embora não trabalhasse diretamente na pesquisa. Camila pediu que Roberto não continuasse a conversa informalmente e marcou um depoimento. A partir dali, as peças começaram a se encaixar com rapidez. A análise dos documentos apresentados por Otávio encontrou alterações em datas e números de identificação. Algumas assinaturas eram cópias inseridas em documentos produzidos posteriormente. Um dos registros de propriedade das vacas tinha sido criado anos depois do desaparecimento do rebanho, embora estivesse datado como se fosse anterior. Ao mesmo tempo, os arquivos de Patrícia mostravam que as 30 vacas pertenciam ao núcleo de reprodução do projeto e estavam sob responsabilidade da equipe de Daniel. O nome de Otávio aparecia apenas em contratos de investimento e fornecimento de estrutura. Ele não era proprietário dos animais nem dos dados genéticos. Quando Camila explicou isso a Rebeca, ela perguntou por que então as vacas tinham acabado em um leilão judicial. Essa parte demorou mais para ser esclarecida. O caminho passava por duas empresas que tinham fechado, uma propriedade rural abandonada e um intermediário que comprara lotes de animais durante uma cobrança judicial. Depois de vários registros analisados, descobriram que o rebanho havia sido transferido de forma irregular logo após o fim do projeto. As identificações originais foram parcialmente removidas, mas as pequenas marcas triangulares permaneceram porque não faziam parte do sistema oficial e, provavelmente, quem movimentou os animais não sabia o que significavam. Anos depois, as vacas foram incluídas entre os bens de uma propriedade tomada por dívidas. Para garantir que ninguém oferecesse muito dinheiro por elas, alguém apresentou um laudo classificando o lote como velho e sem capacidade reprodutiva. O veterinário, cujo nome aparecia no documento, foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele negou ter examinado aquelas 30 vacas. Disse que reconhecia sua assinatura em parte do arquivo, mas não no laudo completo. O documento tinha sido montado usando informações de outro atendimento. Rebeca sentiu raiva ao ouvir aquilo. Se tivesse acreditado no papel como todos os outros compradores, as vacas provavelmente teriam sido vendidas por um valor mínimo a alguém ligado a Otávio. Camila encontrou outro detalhe. Uma empresa tinha se cadastrado para participar daquele mesmo leilão poucos dias antes. O responsável legal era um homem que trabalhava para uma propriedade de Otávio. A empresa não deu lance porque Rebeca comprou o lote antes que o processo seguisse como eles esperavam. A ideia parecia simples. Ninguém iria querer 30 vacas consideradas velhas, fracas e incapazes de reproduzir. Depois de anos escondendo o rebanho, Otávio poderia recuperá-lo legalmente por quase nada. Rebeca tinha estragado o plano sem saber. Quando as vacas se recuperaram e começaram a parir, ele tentou comprá-las diretamente dela. Quando Rebeca recusou, apareceram os documentos falsos de propriedade. A situação ficou ainda mais séria quando os investigadores começaram a analisar movimentações financeiras antigas. Pagamentos feitos por uma empresa ligada a Otávio chegaram a Gilberto e a outras duas pessoas que tinham acesso ao centro de pesquisa na época do acidente. Os pagamentos, sozinhos, não explicavam o motivo, mas as datas coincidiam com a retirada de arquivos, com a falha no sistema de segurança e com a transferência irregular dos animais. Leonardo foi chamado para prestar depoimento sobre o incêndio. Contou como ficou preso, como Daniel voltou para buscá-lo e como parte dos registros desapareceu depois do acidente. Patrícia confirmou que Daniel vinha discutindo com representantes de Otávio porque se recusava a entregar o controle comercial da pesquisa. Roberto explicou as alterações no sistema de segurança. As autoridades passaram a investigar a possibilidade de sabotagem. Otávio reagiu dizendo que tudo era uma tentativa de Rebeca de manter animais que não pertenciam a ela. Mas a versão dele começou a perder força quando os documentos apresentados por sua própria equipe foram apontados como falsos. Gilberto tentou negar qualquer participação, até ser confrontado com os registros de entrada e os pagamentos. Rebeca não acompanhou todos os detalhes da investigação. Ela continuava trabalhando. Havia queijo para produzir, animais para alimentar, filhos para levar à escola e bezerros que não entendiam nada sobre processos ou documentos. Essa rotina acabou sendo o que a manteve firme durante aqueles dias. Numa manhã, enquanto colocava os queijos em caixas para uma entrega, recebeu a ligação de Camila. A advogada pediu que ela se sentasse antes de ouvir.
A justiça havia rejeitado o pedido de Otávio para retirar o rebanho da propriedade. Mais do que isso, os indícios de fraude documental tinham sido encaminhados para a investigação criminal. Rebeca perguntou se aquilo significava que as vacas eram definitivamente dela. Camila respondeu que a compra feita no leilão continuava válida e que os documentos encontrados demonstravam que Otávio não tinha o direito de propriedade que alegava. Ainda haveria procedimentos pela frente, mas o risco imediato de perder o rebanho tinha acabado. Rebeca fechou os olhos e encostou na parede. Lucas, que estava perto, percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Ela desligou e disse ao filho que ninguém levaria as vacas. Lucas a abraçou com tanta força que quase derrubou uma caixa. Marina ouviu e correu para perguntar se isso significava que Estrela ficaria. Rebeca respondeu que sim. A menina comemorou como se aquela fosse a única vaca envolvida em toda a história. Leonardo estava no curral quando soube. Não fez nenhuma comemoração exagerada. Apenas olhou para Rebeca e sorriu. Ela se aproximou e agradeceu pelos documentos. Leonardo respondeu que Daniel tinha feito a parte mais difícil anos antes. Rebeca disse que Leonardo também poderia ter desistido de procurar. Ele respondeu que tinha prometido que não faria isso. Na semana seguinte, a situação de Otávio piorou. Novas provas ligaram pessoas de sua confiança à adulteração dos laudos, à transferência irregular do rebanho e à tentativa recente de tomar os animais usando documentos falsos. A investigação do incêndio também avançou. Gilberto decidiu colaborar depois de perceber que os registros contradiziam sua versão. Admitiu que entrou no centro de pesquisa naquela noite seguindo ordens para retirar cópias de arquivos e desligar parte do sistema de segurança. Segundo ele, a intenção que lhe haviam informado era provocar uma falha que obrigasse à suspensão das atividades e permitisse que documentos fossem retirados sem conferência. O incêndio saiu do controle. Gilberto afirmou que Otávio sabia da operação e tinha pressionado para que o projeto fosse interrompido. As autoridades passaram a tratar o caso como algo muito mais grave do que uma disputa de propriedade. Otávio foi preso preventivamente durante a investigação por suspeitas relacionadas à fraude, falsificação, tentativa de apropriação do rebanho e participação nos atos que levaram ao acidente. Quando a notícia chegou à região, os mesmos homens que tinham rido de Rebeca no leilão começaram a aparecer na propriedade por outro motivo. Queriam comprar bezerros. Alguns ofereciam valores que ela jamais imaginara ouvir. Um criador propôs pagar por 5 animais de uma vez. Outro queria exclusividade sobre futuras crias. Uma empresa de outra região fez uma proposta pelo núcleo inteiro do rebanho. Era dinheiro suficiente para Rebeca deixar de se preocupar com a propriedade por muitos anos. Ela passou uma noite inteira fazendo contas. Poderia reformar a casa, comprar equipamentos, garantir os estudos dos filhos e ainda guardar uma grande reserva. Na manhã seguinte, porém, olhou para as vacas no pasto e lembrou dos documentos de Daniel. O projeto nunca tinha sido pensado apenas para vender animais caros a quem pudesse pagar mais. A ideia era criar uma genética que ajudasse produtores que sofriam com calor, seca e doenças. Rebeca conversou com Camila, Leonardo e alguns pequenos produtores da região. Aos poucos, surgiu uma alternativa. Em vez de vender todo o rebanho, ela poderia manter as matrizes, organizar a reprodução e criar uma cooperativa para permitir que pequenos criadores tivessem acesso aos descendentes e ao material genético por valores possíveis. Não seria caridade e também não destruiria o negócio. A cooperativa cobraria pelos serviços, manteria os custos e permitiria ampliar o trabalho, sem entregar o controle para uma única empresa. Leonardo ajudou a montar regras sanitárias e de reprodução. Camila cuidou da parte legal. Outros produtores entraram como participantes. O primeiro ano foi trabalhoso. Rebeca continuou fazendo queijos, porque se recusava a depender de uma única fonte de renda. Os bezerros cresceram e novos nasceram. Os resultados de resistência ao calor continuaram chamando atenção, sempre acompanhados por avaliações e cuidados para que ninguém transformasse observações em promessas que não podiam ser garantidas. Aos poucos, a propriedade mudou. O curral foi reformado. A geladeira que vivia quebrando finalmente foi substituída. As cercas receberam manutenção. Lucas começou a dizer que talvez quisesse estudar veterinária,
Marina continuava tratando Estrela como se fosse dona dela. 1 ano depois do leilão, havia uma lista de espera para os descendentes das 30 vacas. Alguns dos nomes nela pertenciam aos mesmos fazendeiros que tinham rido de Rebeca. Um deles apareceu pessoalmente e perguntou quanto tempo teria de esperar por um bezerro. Rebeca conferiu a lista e respondeu que provavelmente alguns meses. O homem insistiu, oferecendo pagar mais para passar na frente. Ela disse que as regras eram iguais para todos. Ele aceitou e foi embora. Leonardo, que tinha ouvido a conversa, perguntou se ela lembrava daquele homem no leilão. Rebeca respondeu que lembrava. Os dois sorriram. Durante aquele ano, a relação entre eles também mudou devagar. Leonardo nunca pressionou Rebeca para retomar o que havia começado. Continuou trabalhando com os animais e tratando Lucas e Marina com o mesmo cuidado de antes. Rebeca observou isso durante meses. Percebeu que ele não tentava ocupar o espaço de Daniel e nunca corrigia as crianças quando falavam do pai. Certa noite, Lucas encontrou uma ferramenta antiga de Daniel e pediu ajuda para consertá-la. Leonardo mostrou como fazer, mas quando o menino disse que o pai usava aquela ferramenta de outro jeito, Leonardo pediu que ele ensinasse. Rebeca viu a cena da varanda e entendeu uma diferença que até então tinha medo de aceitar. Leonardo não estava tentando apagar nada. Quando finalmente conversaram sobre os dois, foi Rebeca quem começou. Disse que ainda tinha medo. Leonardo respondeu que também tinha. Ela perguntou do quê. Ele disse que tinha medo de construir outra vida e perdê-la novamente. Rebeca respondeu que não podia prometer que isso nunca aconteceria. Leonardo disse que não estava pedindo promessa. Meses depois, decidiram se casar. Não houve grande festa. A cerimônia aconteceu na própria propriedade, com poucos amigos, familiares e vários membros da cooperativa. Lucas ficou ao lado da mãe. Marina levou as alianças e quase as deixou cair quando parou no caminho para olhar Estrela perto da cerca. Rebeca riu. Leonardo também. Depois da cerimônia, quando todos já estavam comendo e conversando, Rebeca se afastou por alguns minutos e foi até o curral. Leonardo a encontrou ali. Ela disse que tinha pensado em Daniel durante a cerimônia e ficou esperando algum sentimento de culpa aparecer. Não apareceu. Sentiu saudade, mas não culpa. Leonardo segurou a mão dela sem dizer nada. Rebeca encostou a cabeça no ombro dele e ficou olhando os animais no pasto. Naquele momento, Estrela levantou a cabeça e caminhou alguns passos antes de parar perto da cerca. A vaca que chegara à propriedade tão fraca que todos acreditavam que morreria, tinha recuperado o peso e estava saudável. Leonardo comentou que havia algo curioso nos exames recentes dela. Rebeca perguntou o quê? Ele respondeu que queria repetir antes de afirmar qualquer coisa. Rebeca riu e disse que já tinha problemas suficientes com os segredos dele. Leonardo garantiu que dessa vez não era segredo, apenas cuidado. 2 semanas depois, chamou Rebeca ao curral com os resultados nas mãos. Estrela estava prenhe novamente. A notícia parecia simples diante de tudo o que já tinham vivido, mas Leonardo explicou que havia algo diferente. Pelos registros antigos recuperados do projeto, Estrela podia ser a última fêmea viva com uma combinação genética específica da linhagem original de Daniel. Se a gestação chegasse ao fim e o filhote herdasse aquelas características, eles poderiam estar diante do animal mais importante de todo o rebanho. Rebeca colocou a mão sobre o pescoço de Estrela e lembrou da primeira noite, quando a vaca mal conseguia comer. Não imaginava que ainda havia qualquer surpresa escondida naquele animal. E ninguém sabia que Estrela carregava muito mais do que um novo bezerro. A gestação de Estrela passou a ser acompanhada com um cuidado que Rebeca nunca imaginou dedicar a uma única vaca. Leonardo fazia exames frequentes, registrava cada mudança e evitava criar expectativa antes da hora. Os documentos recuperados do antigo projeto indicavam que Estrela podia ser a última fêmea viva de uma linha que Daniel havia tentado preservar, mas somente depois do nascimento seria possível verificar o que o filhote realmente tinha herdado. Rebeca preferia pensar apenas que queria ver Estrela passar bem pelo parto. A vaca tinha chegado à propriedade tão fraca que mal conseguia comer, e vê-la agora saudável, com o corpo recuperado e andando pelo pasto junto das outras, já parecia difícil de acreditar. Naquele mesmo período,
A cooperativa cresceu mais rápido do que Rebeca esperava. Pequenos produtores de municípios vizinhos começaram a procurar informações sobre os descendentes do rebanho. Alguns enfrentavam anos seguidos de seca e tinham perdido muitos animais. Outros tinham ouvido falar dos bezerros que suportavam melhor o calor e queriam saber quando poderiam participar do programa de reprodução. Leonardo fazia questão de explicar que nenhum animal era invencível, que resistência não significava proteção contra todos os problemas e que manejo, alimentação, vacinação e acompanhamento continuavam necessários. Rebeca gostava disso. Depois de tudo o que tinha acontecido por causa de pessoas interessadas em transformar pesquisa em dinheiro rápido, ela não queria vender promessas. Queria que aquilo funcionasse de verdade. A propriedade precisou mudar. O galpão antigo foi reformado e ganhou uma pequena sala para registros. Construíram novas divisões de pasto, melhoraram o sistema de água e prepararam um espaço para receber produtores que vinham conhecer o trabalho. Rebeca continuava fazendo queijos todas as semanas. Algumas pessoas perguntavam por que ela ainda se preocupava com aquilo agora que o rebanho tinha se tornado tão valioso. Ela respondia que aquela produção pagara as contas quando ninguém queria as vacas, e não havia motivo para abandonar um trabalho que continuava funcionando. Lucas, agora mais envolvido com os animais, ajudava Leonardo sempre que podia. Marina continuava dando nomes aos bezerros, embora Rebeca tivesse explicado muitas vezes que alguns seriam enviados para outras propriedades. A menina dizia que isso não impedia ninguém de ter nome. A vida tinha mudado, mas dentro de casa ainda havia café derramado na mesa, mochila esquecida no sofá, roupa para lavar e discussões entre os irmãos sobre quem deveria alimentar os cães. Rebeca gostava dessa parte. Não queria que o dinheiro ou a atenção recebida pelo rebanho transformassem a família em algo que eles não eram. Leonardo também parecia confortável naquela rotina. Depois do casamento, ele não tentou mudar a casa nem assumir decisões que antes pertenciam a Rebeca. Aos poucos, foi encontrando seu lugar. Algumas vezes Lucas o procurava para pedir ajuda. Outras vezes queria resolver tudo sozinho. Marina não tinha a mesma cautela. Em poucas semanas já chamava Leonardo para qualquer problema, desde uma vaca que parecia triste até uma boneca com o braço solto. Certa noite, Rebeca encontrou os três na cozinha tentando montar uma pequena maquete que Marina precisava levar para a escola. Leonardo segurava um pedaço de papelão, enquanto Lucas discutia que ele estava cortando do lado errado. Marina dava ordens aos dois. Rebeca ficou na porta observando sem que percebessem. Sentiu saudade de Daniel. A saudade ainda aparecia e provavelmente sempre apareceria. Mas não vinha mais acompanhada daquela sensação de que seguir em frente significava deixar o marido para trás. Daniel estava nas lembranças dos filhos, nas fotografias, no projeto que agora finalmente entendiam e até nas histórias que Leonardo começara a contar sobre ele. Isso não diminuía o que Rebeca estava construindo naquele momento. Alguns meses depois, a cooperativa decidiu inaugurar oficialmente um pequeno centro de reprodução na propriedade. Não era uma construção enorme. Havia uma área de atendimento, espaço para exames, armazenamento de material e uma sala onde os registros de cada linhagem seriam mantidos. Os próprios produtores envolvidos tinham ajudado com parte dos custos. Quando chegou o momento de escolher um nome, Lucas sugeriu que o centro recebesse o nome do pai. Rebeca ficou surpresa. Perguntou se tinha certeza. O menino respondeu que o projeto tinha começado com Daniel e que seria estranho fingir que não. Marina concordou imediatamente. Leonardo também apoiou. Assim nasceu o Centro de Reprodução Daniel Nogueira. A inauguração foi marcada para um sábado de manhã. Rebeca acordou antes das 5 naquele dia, mesmo sem necessidade. Caminhou pela propriedade ainda no escuro e parou diante do novo prédio. O nome de Daniel estava numa placa simples perto da entrada. Ela passou os dedos sobre as letras e ficou alguns segundos ali. Leonardo apareceu atrás dela com 2 canecas de café. Rebeca perguntou se ele tinha dormido. Leonardo respondeu que pouco, porque Estrela estava inquieta. Rebeca imediatamente esqueceu a inauguração. Perguntou se havia algum problema. Leonardo explicou que a vaca podia entrar em trabalho de parto naquele dia. A previsão era para aquela semana, portanto não era uma surpresa.
mas ele queria observá-la de perto. Rebeca riu e disse que Estrela tinha escolhido justamente o pior dia possível. Leonardo respondeu que, considerando a história daquela vaca, provavelmente seria estranho se ela escolhesse um dia tranquilo. As primeiras pessoas chegaram por volta das 8. Pequenos produtores, amigos, alguns compradores e pessoas que tinham participado da criação da cooperativa se reuniram perto do centro. Camila também apareceu. Patrícia viajou para participar. Até Roberto, o antigo técnico de manutenção, foi convidado. A investigação envolvendo Otávio ainda seguia por alguns pontos, mas as principais fraudes já tinham sido demonstradas e ele continuava respondendo pelos crimes ligados aos documentos, a tentativa de tomar o rebanho e ao que aconteceu no antigo projeto. Rebeca evitava falar dele. Depois de tantos meses tendo Otávio presente em praticamente todas as decisões, gostava da ideia de que aquele dia não teria nada a ver com ele. Pouco antes da pequena cerimônia começar, Marina apareceu correndo. Rebeca reconheceu a expressão da filha imediatamente. Perguntou por Estrela. A menina disse que a vaca estava deitada e levantando várias vezes. Leonardo foi até o curral e voltou alguns minutos depois confirmando que o parto tinha começado. Rebeca olhou para as pessoas esperando perto do centro e depois para a Estrela. Camila disse que poderia receber os convidados enquanto ela cuidava do animal. Rebeca não precisou pensar. Foi para o curral. Lucas veio junto. Marina recebeu ordem de permanecer a uma distância segura, embora reclamasse. Leonardo acompanhou Estrela durante a primeira fase do parto e disse que tudo parecia normal. Mesmo assim, Rebeca estava nervosa. Lembrava da primeira gestação, quando a vaca tinha passado por dificuldades. Dessa vez, Estrela estava muito mais forte, mas isso não garantia nada. O tempo passou. A cerimônia começou sem Rebeca e ninguém pareceu se importar. Alguns convidados acabaram se aproximando do lado de fora do curral para esperar notícias. Depois de um período que pareceu muito maior do que realmente foi, Leonardo disse que o nascimento estava avançando bem. Rebeca permaneceu perto da cabeça de Estrela. Pouco depois, a bezerra nasceu. Era uma fêmea. Leonardo cuidou primeiro do que realmente importava, verificando a respiração, as condições da mãe e da cria. Estrela estava cansada, mas bem. A bezerra começou a reagir e tentou levantar pouco tempo depois. Marina quase entrou no curral quando viu, e Lucas precisou segurá-la pelo braço. Rebeca começou a rir. Leonardo chamou os dois quando já era seguro se aproximarem. Marina se abaixou perto da bezerra e perguntou se poderia escolher o nome. Lucas respondeu que todo mundo já sabia que ela escolheria mesmo que dissessem não. A menina ignorou o irmão e ficou observando a cria. Rebeca olhou para Leonardo e perguntou se havia algo diferente. Ele respondeu que visualmente existiam algumas características esperadas, mas precisariam fazer exames. Naquele momento, o importante era que as duas estavam bem. A inauguração acabou acontecendo com atraso. Rebeca falou por poucos minutos diante dos convidados. Não contou toda a história novamente. Apenas agradeceu às pessoas que tinham ajudado e disse que o centro carregava o nome de alguém que havia começado aquele trabalho muitos anos antes. Lucas e Marina ficaram ao lado dela. Leonardo permaneceu um pouco atrás. Quando terminaram, todos voltaram a atenção para a bezerra recém-nascida. Nos dias seguintes, Leonardo coletou o material e enviou para análise. A espera levou algumas semanas. Quando os resultados chegaram, ele chamou Rebeca, Lucas e Marina para a sala de registros do centro. Colocou os documentos sobre a mesa e explicou da forma mais simples possível. A bezerra tinha herdado exatamente a combinação que eles procuravam. Comparando os dados atuais com os registros preservados por Patrícia, tudo indicava que era a única descendente pura conhecida daquela linha original. Lucas perguntou se isso significava que ela valia muito dinheiro. Leonardo respondeu que provavelmente sim. Marina perguntou se isso significava que alguém poderia levá-la. Rebeca respondeu imediatamente que não. A menina pareceu satisfeita. Naquela tarde, decidiram registrar a bezerra dentro do programa da cooperativa, garantindo que sua genética fosse preservada e usada com cuidado. Parecia que finalmente não havia mais segredos. Foi Marina quem provou que estavam errados. Alguns dias depois, ela resolveu limpar Estrela antes de tirar uma fotografia ao lado da vaca e da bezerra. Estrela ainda usava uma coleira antiga de couro que tinha vindo com ela desde o leilão. Rebeca já tinha pensado em trocá-la várias vezes,
mas Marina insistia que aquela era a coleira dela e não havia motivo para jogar fora. Enquanto limpava o couro com um pano, a menina percebeu que uma parte era mais grossa. Chamou Lucas. Os dois começaram a apertar o local e encontraram uma pequena costura quase escondida na parte interna. Lucas chamou a mãe antes que Marina tentasse cortar. Rebeca examinou a coleira e chamou Leonardo. Ele retirou o couro com cuidado e encontrou uma pequena cápsula estreita escondida dentro da parte mais grossa. Estava fechada e protegida contra a água. Ninguém falou por alguns segundos. Leonardo colocou a cápsula sobre uma mesa. Rebeca perguntou o que poderia haver ali. Ele respondeu que não sabia. Ela abriu. Dentro havia um pedaço de papel dobrado várias vezes e protegido por uma camada fina de plástico. Rebeca reconheceu a letra antes mesmo de ler a primeira palavra. Suas mãos começaram a tremer. Era a letra de Daniel. Lucas percebeu e se aproximou. Marina perguntou se era do pai. Rebeca confirmou com a cabeça. Abriu o papel devagar. A primeira parte trazia números e uma pequena indicação relacionada à estrela. Daniel explicava que aquela fêmea pertencia à linha que precisava ser protegida caso os registros do projeto fossem destruídos. Havia referências que batiam com os arquivos encontrados anos depois. Mas, abaixo das informações sobre o animal, Daniel tinha escrito algo diferente. Era para Rebeca. Ela parou de ler. Leonardo percebeu e disse que podia sair. Rebeca segurou a mão dele antes que se afastasse. Depois, continuou. Daniel dizia que não sabia quando aquela mensagem seria encontrada, nem se algum dia chegaria até ela. Explicava que havia escondido informações porque acreditava que pessoas ligadas ao projeto poderiam tentar usar a família para pressioná-lo. Disse que sua maior preocupação não era perder o trabalho, mas colocar Rebeca e os filhos em perigo. Depois vinha uma parte que ela precisou ler 2 vezes. Daniel dizia que conhecia Rebeca o bastante para saber o que ela faria se algum dia tivesse de seguir sem ele. Tentaria resolver tudo sozinha. Cuidaria dos filhos, da propriedade, das contas e de qualquer problema sem pedir ajuda. E provavelmente transformaria a saudade em uma forma de continuar presa a ele. Rebeca sentiu as lágrimas descerem. Lucas também chorava em silêncio. Marina encostou no braço da mãe. Daniel tinha escrito que não queria isso. Se algum dia ele faltasse, queria que os filhos continuassem falando dele, mas não queria que a ausência dele comandasse a vida da família. E, se um dia aparecesse alguém capaz de amar Rebeca, sem pedir que ela esquecesse o passado, alguém que respeitasse Lucas e Marina e quisesse construir uma vida com eles, Daniel esperava que ela não afastasse essa pessoa por culpa. Rebeca precisou parar novamente. Durante todos aqueles anos, ela tinha imaginado muitas coisas que Daniel diria se pudesse vê-la. Nunca imaginou aquilo. No fim da mensagem, ele escreveu que não sabia o que aconteceria com o projeto, mas esperava que Estrela e os outros animais chegassem às mãos certas. Se chegassem até Rebeca, confiava que ela saberia o que fazer. Não havia nenhuma despedida longa. Apenas o nome dele e uma frase curta dizendo que os amava. Rebeca terminou de ler e ficou com o papel nas mãos. Ninguém tentou falar imediatamente. Leonardo estava ao lado dela, mas não se aproximou mais. Foi Rebeca quem procurou a mão dele. Segurou com força. Leonardo olhou para ela e depois para a mensagem. Lucas se aproximou dos dois. Marina perguntou se podia guardar a cápsula. Rebeca riu enquanto ainda chorava e disse que primeiro fariam uma cópia de tudo. Depois saíram juntos da sala. No curral, Estrela estava ao lado da bezerra. Rebeca ficou olhando para a vaca que todos haviam considerado velha demais, fraca demais e sem qualquer futuro. Dentro da coleira daquele animal, durante anos, tinha viajado a última mensagem de Daniel. Passara por propriedades desconhecidas, pelo desaparecimento do projeto, por uma venda judicial e quase tinha sido perdida para sempre. Rebeca pensou nos 3.000 reais que gastara naquele leilão. Naquele dia acreditava que tinha comprado 30 vacas porque alguma coisa no laudo parecia errada. Agora sabia que, sem perceber, tinha trazido para casa uma parte da história que Daniel não conseguira terminar. Leonardo passou o braço em volta dela. Rebeca não recuou. Marina já discutia com Lucas sobre o nome da nova bezerra.
Lucas dizia que, daquela vez, o nome deveria ter relação com Daniel. Marina pensou por alguns segundos e anunciou que ela se chamaria Daniela. Lucas reclamou que era óbvio demais. Marina respondeu que justamente por isso era perfeito. Rebeca começou a rir. Leonardo também. Estrela levantou a cabeça ao ouvir as vozes, enquanto a bezerra permanecia perto dela. Rebeca apertou a mão de Leonardo e guardou a mensagem de Daniel junto ao peito. Pela primeira vez desde a morte do marido, não sentiu que precisava escolher entre guardar o que viveu e aceitar o que tinha agora. Daniel continuava sendo parte da família. Leonardo não estava no lugar dele. Estava em outro lugar, construído aos poucos, depois de erros, medo, raiva e confiança recuperada. Rebeca olhou para os filhos, depois para Leonardo e finalmente para o nome de Daniel na entrada do centro. A herança que ele deixara não estava apenas no valor das vacas ou na genética que tantos criadores agora queriam. Estava também naquela mensagem que esperou anos para ser encontrada, justamente pela mulher que um dia acreditou que nunca conseguiria abrir espaço para alguém novamente. Marina chamou a mãe porque Daniela finalmente tinha conseguido ficar em pé sozinha. Rebeca guardou o papel com cuidado, segurou a mão de Leonardo e caminhou com ele até os filhos.